Repórter CBN. Sábado 13 de agosto de 2022, o Ministério da Economia prevê encerrar o mandato do presidente Jair Bolsonaro com gasto mais baixo com servidores públicos em 26 anos. Segundo cálculos da pasta apresentados ao mercado financeiro, o valor que chegou a representar 4,2% do PIB em 2017 e 2020 deve cair para 3,4% no fim de 2022. O movimento reflete o menor número de funcionários ativos, que encerrou junho no menor patamar dos últimos 13 anos, após uma queda de quase 10% na gestão de Bolsonaro. O governo federal atribui o recuo ao avanço da digitalização da administração pública federal. 4.800 serviços estão disponíveis na plataforma gov.br. O policial penal bolsonarista acusado de matar o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, chegou de madrugada ao Complexo Médico e Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Jorge Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado. Ele matou a tiros a vítima na própria festa de aniversário que tinha o Partido dos Trabalhadores como temática. O crime aconteceu em julho na cidade de Foz do Iguaçu e o policial ficou um mês internado. A Justiça revogou a prisão domiciliar do policial penal e determinou a transferência. No horário de Brasília, 6h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Náutico. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. São 18h05. Falamos ao vivo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, onde daqui a pouquinho às 18h30 ou 6h30 da tarde, tem gente que fala 6h30 da noite, enfim, a bola rola para Guarani e Náutico, e você acompanha aqui na CBN em 99,1 FM, também vai acompanhar pelo aplicativo da CBN, vai acompanhar pelo portal CBN Campinas e, claro, também pelo YouTube do Esporte CBN Campinas. Aliás, um abraço para você, uma ótima noite para você que está nos vendo aqui na cabine do Brinco de Ouro da Princesa. Muito obrigado pela conexão, já aproveita e vai interagindo conosco, mandando aquele recado bem bacana. Fique à vontade em participar conosco aqui na nossa transmissão. Dali Bugrão! Bugrão tem que ir pra cima hoje. 3 pontos é o que interessa pro Guarani nessa noite, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Só. Não tem outro interesse. 3 pontos e mais nada é o que precisa o Guarani daqui a pouquinho, quando a bola rolar, a partir das 18h30. Vamos trazer o primeiro destaque do Bugrão, destaque de Léo Toninho. Boa noite pra você, Léo. Guarani. Camila, um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN, numa data especial, 44 anos do título do único campeão brasileiro do interior. O Guarani vem de um empate fora de casa 0-0 diante do Criciúma e não vence há 6 jogos. O atual último colocado, 20 pontos ganhos em 23 jogos, com apenas 3 vitórias, está a 5 do primeiro time, que deixa o Z4, que é a Chapecoense. Pro pega de logo mais, o técnico Mozart não conta com o volante Leandro Vilela. Terceiro amarelo fica fora, além dele, Nicolas Careca e Vitinho, departamento médico. Pro lugar do volante, o escolhido foi o Rodrigo Andrade. E durante a semana tivemos a apresentação do atacante boliviano Bruno Miranda. O nome já saiu no bid, fica à disposição no banco de reservas. E quem fica também é Giovanni Augusto, retorna de um bom tempo e joga hoje, fica hoje como opção aí pro técnico Mozart.
Pois é, esse é o time do Guarani. O Guarani se mexeu durante a janela de transferência. A mim começou a se mexer atrasado demais, mas trouxe alguns jogadores aí para ajudar o Guarani a sair dessa situação incômoda nessa zona de rebaixamento. E o Timbu, que é outro que fica patinando no Z4 também, meu caro Léo Tonin. Fica mesmo, viu, Cabela? Depois de 6 derrotas consecutivas, voltou a vencer na rodada passada 2-1 diante da equipe do CRB. Foi a primeira vitória do técnico Elano, que reencontra o Guarani, tem residência aqui em Campinas também, mas até então, em 3 jogos, 3 derrotas. O time do Náutico, atual 18º colocado, com 21 pontos ganhos, 1 a menos do que o Guarani, 4 a menos do que a Chapecoense. Pro pega de logo mais, o técnico Elano tem um desfalque com relação ao jogo passado. O atacante Pedro Vitor, suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica fora. E tem retornos importantes. O meia Jean Carlos e também o lateral direito Vitor Ferraz ficam aí à disposição no banco de reservas. Esse é o Náutico tentando vencer, tentando aí respirar na competição como o Guarani. Muito bem, meu caro Léo Tonin. Léo Tonin, vou dar uma tarefa para você, meu caro Léo Tonin. Nós estávamos discutindo, eu e o Gabi Castro aqui, a respeito de Júlio César. Semana passada, no jogo anterior do Guarani, Júlio César não foi pro banco, não participou da partida. E a assessoria de imprensa divulgou lá uma nota que emissoras ou a imprensa teria dito que ele estaria no departamento médico, e a assessoria negou, não está no departamento médico. Horas, se não estava no departamento médico, não foi pro jogo e novamente não vem pro jogo de hoje, a tarefa é a seguinte, meu caro Léo Tonin, você vai ter que procurar o cara. Onde está Júlio César, meu caro Léo Tonin? Pode deixar, hein? Pode deixar que eu vou checar aqui nos bastidores, mas pelas informações, opção técnica. Opção literalmente técnica, a gente não escutou nenhum zum de possível transferência, caiu um pouquinho de rendimento, parte física também deixava a desejar, mas não tem lesão. Isso pelo menos a comissão técnica e a assessoria de imprensa falou. É mais opção do técnico Mozart. Ô, Cabelo, não vale responder, está na arquibancada. A gente quer saber, Júlio, vale se é opção técnica ou se tem transferência. Eu acho que nem na arquibancada ele tá, viu, meu caro? Boa tarde pra você, Gabi Castro. Aliás, Júlio César é melhor que Iago. Sim, não tem tido rendimento o Júlio César, mas eu acho que rende mais mesmo assim do que o Iago. Eu acho. E olha, eu vou arriscar aqui, mesmo não rendendo tão bem, tá rendendo mais que o próprio Bruno José. Ah, sim, Bruno José perdeu muitos gols, né, diante do Criciúma. Boa tarde pra você, Carlos Cabela, boa tarde aos amigos da CBN Campinas. É o problema do pior ataque da competição, né, do Guarani, que é o ataque que não tem funcionado, então a gente fica falando de trocas, Júlio César que não tem rendimento, Iago que não tem rendimento, Bruno José não tem rendimento, entra o Lucas Venuto, não consegue mudar uma partida, Nicolas Careca que também não consegue balançar as redes e aí se lesiona, chega o Gênison, é esperança de gols, então o Gênison hoje no comando desse ataque, ainda com o Iago, ainda com o Bruno José, uma partida muito importante que esse ataque precisa funcionar hoje, Cabela. E nós não somos matemáticos não, viu? Falando em rendimento daqui, rendimento de lá, é rendimento do jogador em campo, tá? Né? Porque rendimento daqui, eu não tenho nada lá pra render. Gol e assistência, quando a gente fala de estatística, é o que interessa. Gol e assistência, e não tem tido nenhum dos dois atacantes do Guarani. Pois é, e esse Timbu aí que também patina e consegue sair do C4 também, né, ô Gabi? Muitas dificuldades, né? Trocou de treinador, tem a chegada do Elano pouco menos de um mês. Deixa Jean Carlos, o camisa 10, no banco de reservas. Deixa Victor Ferraz, lateral direito, também no banco de reservas. Hoje colocando uma formação diferente diante do CRB. Utilizou 3 zagueiros, teve um bom rendimento, permanece com 3 zagueiros hoje diante do Guarani. E aí eu fico curioso para saber como é que o Guarani vai atacar nesse esquema do Náutico com 3 zagueiros. Contra o Cruzeiro deu certo, Cabela. Cruzeiro veio com 3 zagueiros, Guarani conseguiu explorar aqui a lateral direita que teve um espaço e na ocasião o Matheus Lud que conseguiu marcar o gol. E contra o Grêmio, contra o Bahia utilizou 3 zagueiros também, aí o Guarani não foi tão bem e foi derrotado em casa. Então o Guarani tem as duas questões
que já abordou durante esse Campeonato Brasileiro da Série B. Um deu certo contra o Cruzeiro, contra o Bahia não. Hoje pega mais uma equipe com uma formação de 3 zagueiros. Provavelmente o Náutico, defensivamente, joga numa linha de 5, com o Anilson e também o João Lucas fazendo a linha de 5 e depois deixando os meio-campistas ali e só o Chiesa isolado, mas no ataque deve ter o apoio do Anilson e também do João Lucas, que são os dois alas nesta tarde e noite, Cabela. E eu quero dar um recado agora para a torcida do Guarani. E falei durante toda a semana no CBN Esportes, tanto na primeira edição como na segunda edição, na programação da CBN Campinas. Dentro do CBN Campinas eu também citei esse assunto. Torcedor do Guarani, hoje nós deveremos receber aqui um público acima da média que o Guarani tem aqui no Brinco de Ouro, que é em torno de 3, 4 mil torcedores. Nós acreditamos que hoje possa ter mais de 5 mil torcedores do Guarani presentes aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você, torcedor, que está acompanhando a CBN Campinas, está vindo para cá para acompanhar o jogo em loco e, claro, com o somzão da CBN no celular, no Walkman, ali, Walkman, você gostou do Walkman, né? Você gostou do Walkman, né? No celular, no radinho ali, pronto, mudei aqui, vamos lá. Enfim, venha para ajudar o Guarani. Não venha para brigar com os jogadores. O Guarani precisa do torcedor ajudando o time em campo, ajudando o jogador que está dentro de campo, lutando para tirar o Guarani dessa situação. E a torcida, como a gente sempre diz, é o 12º jogador. E a torcida jogando junto com o Guarani aqui no Brinco de Ouro essa noite, ela vai ajudar demais o Guarani dentro de campo para tentar reverter e sair dessa situação que é o Z4. Então, torcedor, venha para cá leve, venha pra cá à vontade, venha pra cá pra torcer. Quando o jogador errar um passe, aplauda o jogador para que na jogada seguinte ele acerte o passe. E não adianta você criticar quando ele erra um passe, que ele fica mais tenso e na próxima jogada ele pode errar de novo. Então vamos tentar ajudar o Guarani para sair desse Z4. É o recado, não só meu, mas tenho certeza toda a equipe da CBN Campinas, para tirar o Guarani dessa situação que é o Z4, aliás, há quase um turno inteiro dentro dessa zona de rebaixamento. Tem que ajudar, hoje tem que ajudar. Tem que ajudar, Cabela, tem que ajudar porque hoje é jogo com jeito de decisão, com cheiro de decisão, é um clima diferente. Eu cheguei no estádio aí, torcedores, funcionários dizendo, tem que ganhar hoje, hein? Hoje é 3 pontos, hoje começa a reação. Aqueles mais tímidos me perguntaram assim, ganha hoje, sabe? Eu falei, precisa. Hoje não tem outra situação. Hoje não tem, porque o Guarani é duelo da zona de rebaixamento, já é segundo turno, não vence as 6 rodadas, então a vitória hoje é de suma importância e eu concordo com você. A torcida fazendo parte, o fator casa, ele ganha uma importância muito grande para essas últimas 15 rodadas, depois de hoje 14 rodadas, então a gente já tá vendo aí o segundo turno se intensificar, algumas equipes da parte da tabela conseguindo empate, então Vila Nova pontua, um pontinho aqui, outro ali, a vitória do Guarani aproxima a equipe, fica 2 pontos de deixar a zona de rebaixamento, então tem um componente psicológico, da moral de uma vitória como hoje, ainda não sai da zona de rebaixamento, mas vai aproximando do objetivo, vai dando passo a passo e é sem sombra de dúvidas com o apoio do torcedor que o Guarani vai conseguir sair dessa situação. É a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começou ontem, Vila Nova e Londrina empataram em 0-0, o Brusque bateu a Ponte Preta por 2-1, aliás, esse jogo Everton com uma fratura terrível no tornozelo. O Bahia venceu o Ituano por 2-0, Operário e Sampaio Corrêa 1-1. O Vasco venceu o Tombense por 3-1, já hoje pela manhã, às 11 horas da manhã. Aliás, hoje pela manhã também Operário e Sampaio Corrêa às 11 da manhã lá no Paraná 1-1. O Sport venceu agora há pouco o CSA por 4-0. Lá na Arena Pernambuco, estão empatando em 1-1 Cruzeiro e Chapecoense, jogo que tá acontecendo lá no Mané Garrincha, além do Guarani e Náutico, daqui a pouquinho também tem às 8h30 da noite, CRB e Grêmio jogam lá no Rei Pelé, e amanhã às 11 horas da manhã o Novo Horizontino recebe a equipe do Criciúma. O G4 tem Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, exatamente nessa sequência, o Cruzeiro com 53 pontos, 10 a mais que o Bahia, o segundo colocado. No Z4, CSA é o 17º com 23, o Náutico tem 21, Vila Nova 21 e o Guarani tá na lanterna, vai entrar em campo na lanterna com 20 pontos e tá entrando em campo com essa lanterna na mão aí o Guarani, justamente pelo empate do Vila Nova contra o Londrina 0-0 ontem. Vai, Bugrão, pra cima do Timbu! Esperamos um grande jogo nesta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. São 18 horas, 16 minutos. Léo Tonin, você conseguiu
descobrir o que nós estamos tentando. Sobre o Júlio César, consegui algumas informações. É mais ou menos aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Foi opção do treinador. A princípio não tem proposta, até porque a janela fecha amanhã, né? Então tem literalmente uma janela muito curta para qualquer tipo de proposta, a menos que tenha algo nos bastidores que ainda eu não consegui apurar. De forma geral, é por opção técnica, talvez estejam dando um tempo para o jogador trabalhar mais a parte física, colocar a cabeça no lugar, vir mais focado, mas não teve proposta, não teve briga, e de uma forma geral fica afastado, entre aspas, né? Treinando com o elenco, mas ainda não sendo relacionado. Quem sabe, voltando a vencer jogos, colocando, né, a equipe de forma geral para girar novamente, quem sabe recebe outra oportunidade, Júlio César, viu, Cabela? Pois é. Eu acredito piamente no que você está dizendo e acredito piamente no que a assessoria da imprensa está dizendo também para nós. Mas eu tenho uma desconfiança aí que algo está errado nessa relação Júlio César-Guarani. Não sei. E a janela fecha segunda-feira, dia 15. Então tem ainda amanhã e ainda segunda-feira para clubes virem atrás do Júlio César. Segundo jogo fora, sei não. 18 horas e 18 minutinhos. É a CBN Campinas, na Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que deve receber um bom público nesta noite para empurrar o Bugrão para cima do Timbu. A gente vai para um rápido intervalo na volta com as escalações, com também o comentário do jogo do nosso Gabi Castro. Aliás, o comentário hoje do Gabi Castro, eu vou vou prestar muita atenção. Porque são dois times que estão na zona de rebaixamento. Os dois precisam vencer. E eu acredito que nós vamos ter um baita de um jogo nessa noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Intervalinho aqui na CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Náutico. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de IPVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$ 10.000. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio. No trânsito desse sentido da vida. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos ver. Guarani e Náutico. Apresentação: Carlos Cabela.
Muito bem, 18 horas e 20 minutinhos, 18 e 21. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Náutico já vem com o banco de reservas. Ah, não, é o time, já tá entrando. O banco de reservas tá sentadinho lá já. O time já vem programado aqui, daqui a pouquinho, pro protocolo de abertura dos trabalhos aqui do Brinco de Ouro da Princesa para a partida entre Guarani e Náutico. Vamos escalar as equipes. Futebol, vamos Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart, joga com Maurício Kozlinski, capitão do time, camisa número 30, Diogo Matheus 13, João Vitor 28, Derlan 34, Jamerson 83, Madson 98, 32 Rodrigo Andrade, 21 Isaac, 97 Thiago, 17 Bruno José e 91 Genison, confirmando a equipe titular do Guarani, Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan, Jamerson, Madson, Rodrigo Andrade, Isaac, Thiago, Bruno José e Genison. À disposição no banco de reservas, o técnico Mozart conta com Arthur Gazi, Lucas Ramon, Hernando, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Maxwell, Lucas Venuto, Bruno, Yuri e Silas. Náutico. Nasceu a força e a raça. Alô, torcedor do Náutico, time escalado e confirmado pelo técnico Elano, joga com camisa número 1, Lucas Perry, 3, Wellington, 17, Maurício, 5, Bruno Bispo, 2, Anilson, 7, Jobson, 18, Franco, 8, Souza, meia dúzia, João Lucas, 11, Tomás e 9, capitão do time Chiesa, confirmando a equipe titular do Náutico, Lucas Perry, Wellington, Maurício, Bruno Bispo, Anilson, Jobson, Franco, Souza, João Lucas, Tomás e Chiesa. À disposição no banco de reservas, o técnico Elano conta com Bruno, Vitor Ferraz, Arthur Henrique, Júlio Vitor, Thiago Enes, Giovânio, Matheus Cocão, Júnior Tavares, Jonathan Jesus, João Carlos e João Paulo. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Diego Pombo Lopes, auxiliar 1, Eli Carlos Franco de Oliveira, auxiliar 2, Jucimar dos Santos e no VAR, Elmo Alves Rezende. Transforme sua vida, dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Pois é, vamos com o comentário do jogo do caro Gabi Castro, quando as duas equipes entram no gramado. Daqui a pouquinho a execução do hino nacional brasileiro. O torcedor do Guarani já vai dando o recado aqui no Brinco. É um jogo decisivo para as duas equipes, meu caro Gabi Castro. O Guarani joga em casa, não pode ter outro resultado. Não pode ter outro resultado. Só a vitória interessa hoje. Carlos Cabela, amigos da CBN Campinas que continuam nos acompanhando, né? A partida que tem jeito de decisão, quando eu falei, tem um cheiro de decisão. A gente entrou no Brinco de Ouro aqui, a gente respira um ar diferente, porque é um duelo de segundo turno de duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Então, duas equipes que vêm para conquistar a vitória. Não acho que o Náutico vai jogar para um empate, não. Pelo menos no primeiro tempo pode ser, mas no segundo tempo, na etapa final, tenho certeza, o Náutico vai vir para buscar essa vitória, para também tentar deixar essa zona de rebaixamento. Então, o Guarani precisa dar um reset. Esquece a derrota pro Grêmio, esquece o empate pro Criciúma. Acho que a evolução foi muito pequena de um jogo pro outro. Então, acho que o duelo é hoje, diante do Náutico. O foco é no dia de hoje. O Guarani precisa ter rendimento. O Diogo Matheus precisa voltar a jogar melhor na lateral direita para tomar conta dessa posição.
Acho que o meio-campo do Guarani hoje é fundamental. A gente precisa ver de novo aquele Rodrigo Andrade, que tem a raça, que tem a determinação, que consiga levar essa equipe ao ataque. O Isaac já tem a sombra do Giovanni Augusto, que hoje fica como opção no banco de reservas. Então a gente precisa ver um Isaac também no jogo, diferente do que foi contra o Criciúma. É um Isaac que precisa estar ligado, precisa de um meia, um articulador para que essa bola chegue no Gênison. E diferentemente das outras rodadas, que os pontas hoje consigam explorar. Se tiver um espacinho, o Náutico joga com 3 zagueiros, os 2 alas. Se eles forem jogar avançados, que o Guarani consiga explorar. Então, Bruno, José, Iago, que eles consigam acertar cruzamento, que eles consigam ir para cima, invadir a área e que tenha um Gênison inspirado nessa tarde e noite de hoje, porque o Guarani vai precisar. O Guarani tá sentindo falta desse artilheiro, desse camisa 9, que no caso hoje é o 91, mas o Gênison precisa hoje balançar as redes, tomar a conta ali da posição, que é uma posição carente, já que o Guarani tem o pior ataque. Grande jogo, é um Náutico com uma equipe experiente, que vem de vitória, primeira conquistada pelo técnico Elano. Então tô esperando sim um jogo. É tenso, mas eu espero aberto também, com as duas equipes procurando a vitória, viu, Cabela? Muito bem, esse é o comentário do jogo com Gabi Castro. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 18 horas e 28 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada, Guarani Náutico. Bola tá rolando, finalzinho do jogo para Cruzeiro 1, Chapecoense também 1. Na Série A, Goiás tá perdendo em casa pro Avaí por 1-0, finalzinho do jogo também. Lá no Serrinha, daqui a pouquinho tem 19 horas lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras, o derby paulistano. Ainda hoje às 8h30 da noite tem Cuiabá e Juventude pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda hoje às 9 da noite o Botafogo lá no Engenhão pega o Atlético de Goiás. Que o Jorginho tá fazendo um trabalho bacana lá nas Copas, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro tá lá embaixo, vice-lanterna. Tem que correr atrás do prejuízo, hein? Tem que correr atrás do prejuízo. Tem jogo também amanhã. Aliás, amanhã, 11 horas da manhã, tem Curitiba e Atlético Mineiro. Às 4 da tarde tem Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino também às 4 horas da tarde, Ceará e Fortaleza lá no Castelão. Olha o clássico lá no Castelão, Ceará e Fortaleza às 4 da tarde. América e Santos se enfrentam às 18 horas no Independência e fechando a rodada também amanhã, 19 horas, Beira-Rio, Internacional e Fluminense. Ô, galera do Colorado, 3 pênaltis errados na Sul-Americana. Deixou muito claro porque que empatou os 2 jogos em 0-0, né? Tanto lá no Peru como aqui no Brasil, né? Aí vai bater pênalti os 3 primeiros, erra os 3 primeiros, o Gabi. E mal, né? Edenilson, que é batedor de pênalti, não, foi ruim. O Edenilson foi pra bola, não pode, né? O cara que é capitão da equipe. E os 3 primeiros, né? Não. Então já acabou com a confiança. Exatamente. Meu Deus do céu. Jogadores ali então no gramado, vão se ajustando ali, vão se acertando ali. Último bate-papo ali, tanto do lado do Guarani como também do lado do Náutico. A torcida dá uma respirada nesse momento. Léo Toninho, sua visão aí é muito melhor que a nossa em relação à torcida do Guarani presente aqui no Brinco de Ouro. Como é que tá? Melhorou bastante, viu, Cabela? Quando eu cheguei por volta de 1 hora atrás, o público não era tão grande. Tinha alguns blocos de torcedores, mas o tobogã tem sim um bom público. Abaixo do tobogã nem tanto, tá? Mas o tobogã sim, recebe um bom público. Eu aproximo por volta de uns 5, 6 mil hoje aqui no Brinco, viu? Vamos aguardar aí então, né? Porque o torcedor, pelo menos o torcedor que tá aqui, ele tá empurrando a equipe, né? Pelo menos o torcedor que tá aqui tá cantando, tá empurrando o Guarani, ou vai empurrar o Guarani durante os 90 minutos, é isso que nós esperamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola já está no centro do gramado, tá ali o Gênison. Ele já pega, dá um beijinho na bola, faz um carinho na redondinha, pra daqui a pouco a bola rolar. O árbitro do jogo, o seu Pombo, aliás é o Diego Pombo Lopes, é aquele, né? É aquele da Fazenda? Do reality. Do reality? Sim. É o cara do reality show. Espero que ele não queira fazer um reality show aqui hoje. Ui. Principalmente quando se fala do VAR, né? Que tem um monte de câmera, né? Meu Deus do céu.
Ai, meu Deus do céu. Que o VAR não seja acionado hoje e que o Guarani saia vencedor aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Tá tudo pronto, bola no centro do campo. Vai apitar o árbitro, vai dar início ao pontapé inicial. Gênison para a equipe do Bugre. Guarani Náutico, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugrão precisa demais da vitória nessa noite aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Bola rolando na CBN Campinas. Guarani e Náutico. Opa! Deixa comigo, noite maravilhosa, noite agradável, né? Esperando uma noite gelada, uma noite fria, não. Muito calor durante o dia, uma noite bastante agradável aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Trabalha a bola, a equipe do Guarani do sistema defensivo sai trabalhando lá pelo lado esquerdo com o Derlan. Ele bate no campo de ataque, faz de lançamento lá pela esquerda, quem vem buscando. Opa! Já se enroscaram ali, o Jamerson com o jogador da equipe do Náutico, já chegou lá, sente o jogador do Guarani. Não era o Jamerson não que chegava lá, quem sentiu ali acho que foi o Isaac. Já chegaram chegando pra cima dele ali. Iago faz de domínio, recua lá atrás, começa de novo com o Diego Matheus. O Diego Matheus já faz de domínio, perto direita. Chega a marcação pra cima dele do Franco. Ele toca pelo meio com o Rodrigo Andrade, devolve do Diego Matheus. Dá um bicão na bola, subiu, desceu, vem pelo meio de cabeça pra fazer o toque. O Madison bota no campo de ataque, ela sobra com o Wellington. Zagueirão da equipe do Timbu. Bola recuada lá pra começar com o Lucas Perry. Chega o goleirão de perto direita, o bico da bola, despacha pro campo de ataque, sobe, Derlan de cabeça, sobe junto com o atacante. A sobra de bola lá pela direita com o Tomás. O Tomás já faz a abertura lá na direita com o Anilson. Anilson faz de domínio, despacha a bola, cruzamento da grande área, Koslinski. Faz lá em cima para fazer a defesa e tem pressa. Sai jogando com o Diogo Matheus, a bota a velocidade. Iago tá parado aqui por quê, Iago? Iago tá parado aqui por quê? Ih, sentiu, hein? Sentiu o Diogo Matheus, hein? Sentiu o Diogo Matheus, a bota a mão no posterior da coxa. Da perna esquerda ali o Diogo Matheus. Sente o camisa 3 da equipe do Guarani. Vai tocando a bola a equipe do... Olha lá, já tá puxando a perna, hein? Já tá puxando a perna. Tá sentindo o camisa número 3 do Guarani. Toca a bola Rodrigo Andrade. Devolve no Diogo Matheus. Ele busca alguém pro passe. O passe é pela direita com o Madison. Madison devolve no Diogo Matheus. Bota mais uma vez ali pela direita. Rola pela intermediária. O Iago faz de domínio. Devolve no Diogo Matheus. Ajeita da perna canhota. Ele carrega ali pelo meio. Vai buscando espaço para fazer o passe. O passe... Isso, não dá. Não vai dar pro Diogo Matheus, viu, Léo Toninho? Exatamente, viu, Cabelo? Numa jogada ali na direita, ele até pediu talvez pro Iago esperar, né? Talvez o Iago não tenha corrido por aquele lado justamente porque tem sentido ali o lateral direito do Guarani. Talvez o primeiro problema aí do técnico Mozart no comecinho do jogo. Tá tocando a bola a equipe do Bugre do campo de ataque lá pela esquerda com o Isaac. Botou na linha de fundo, Bruno José pintou cruzamento, chegou por baixo, Wellington. Faz o quarto e bota pra fora, escanteio. O primeiro do jogo é pra equipe do Bugrão, é lá pela esquerda. E vem no apoio da torcida, hein? A torcida já fazendo barulho logo aí nos primeiros minutos ali pelo canto esquerdo. Na hora do cruzamento teve um desvio, o zagueirão ali, o camisa número 3, pôs o pé na bola. Canto esquerdo, Gemerson se prepara pra cobrança. E o Diogo Matheus, a fase é ruim, não? Fez o sinal já pro banco de reservas. Lucas Ramon, então, daqui a pouco já no Guarani. Quando a fase é ruim, é impressionante, Cabela. Pois é, o árbitro já manda esperar porque vai trocar. Não dá ali pro... E ele ficando com o último homem aqui ainda, não pode, né, gente? Pelo amor de Deus, não pode. Olha lá, o árbitro vai lá conversar lá, o seu Pombo vai conversar lá com o Diogo Matheus. Primeira bola do Diogo Matheus. Quando ele tentou descer, e até falava, né? O que o Iago tá fazendo aí? Vai, Iago, vai, Iago. É que o Iago já tava ali porque o Diogo Matheus havia sentido. E deve sair ali triste. O Bruno José vai lá, dá um abraço ao Diogo Matheus, já sai, não quitola ali. O camisa número 13 da equipe do Bugre. Que coisa, não, o Gabi Castro. A fase quando não é legal, as coisas vão acontecendo. E lesão muscular, meu amigo, brincadeira. Pelo menos uma semaninha ele deve ter se poupado ali, sentiu que não seja uma lesão, né? Que tenha sido apenas uma fisgada, tá se preservando pro restante do campeonato e que o Lucas Ramon entre com vontade, entre no ataque, tem um apoio. Escanteio cobrado, bola levantada na grande área, sobe Chiesa de cabeça para fazer o quarto lá no meio da pequena área. A bola sobra lá pela direita, tenta sair jogando a equipe do Náutico. Vem Bruno José brigando pela bola. A bola vai para fora, o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre lá pela esquerda. O Elano reclama, o banco reclama, todo mundo reclama. O árbitro parou, olhou pro bandeira, o bandeira olhou pro árbitro, aí levantou a bandeira, deu pro Guarani. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira do jogo, primeira pelos lados do Guarani. Saiu contundido, lesão muscular, o camisa número 13, Diogo Matheus. 13, Diogo Matheus. Entrou 19, o 9, Lucas Ramon.
Pois é, rapaz, pois é. Toca a bola, equipe do Bugre. Na recuperação, ela sobra com o Isaac, bota a velocidade, o Guarani vem pra cima, Bruno José passou, recebeu lá na linha de fundo, preparou, pintou, cruzamento fechado. Fica batido o goleiro, a sobra de bola pelo meio, Gênison no bate-rebate, a bola espirrada, pega o goleiro. Todo mundo fica pedindo um toque de mão do jogador do bate-rebate. A bola teria batido no braço da equipe, do jogador da equipe do Náutico, Léo. Um toque que eu não vi, viu, Cabela? Mas a torcida se inflama. Boa jogada do Guarani, canto esquerdo. Bruno José, na hora do cruzamento, teve um desvio, teve um leve ali toque do goleirão, evitou o que seria o primeiro gol do Guarani. Depois um cruzamento da direita pra dentro da grande área, num bate-rebate. A bola sobrou com o goleirão Lucas Perry, ficou com ela e salvou a equipe do Náutico. Esquisito, o goleiro foi esquisito pra bola, Gabi Castro. Perdeu o tempo da bola, né? Ele Totalmente. ficou olhando e quando viu ela tava quase entrando. E é um Náutico que é o segundo jogo apenas com esquema de 3 zagueiros. O Guarani pode aproveitar sobre isso, tem um pouco mais da posse de bola nesse início de jogo, não consegue pressionar o Timbu, mas já chegou pelo menos 2 vezes ao campo de ataque. 5 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, tem arremesso, o Timbu já foi cobrado, o Souza recebe pelo meio, já faz a abertura, chegou, antecipou bem Lucas Ramon, já bota na frente o Iago, devolve Lucas Ramon com ela pela direita, carrega, vai na ponta direita, tem marcação em cima dele, que chega por ali, é o Bruno Bispo, pintou cruzamento na área, sobe o goleiro pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Timbu, Léo Toninho. E a torcida gosta, veio no embalo ali o camisa de número 19, acabou a entrar, e tem gás de sobra, hein? Levou pela linha de fundo, levou até no limite, no cruzamento, ainda subiu ali o Gênison, camisa 91, mas o goleirão da equipe do Náutico ficou com ela. A torcida tá muito quieta. Só tô ouvindo o batuque, tem que cantar mais a torcida do Guarani, tem que cantar mais, tem que empurrar o Bugre pra cima do Timbu. 6 minutos e 20 de bola rolando neste primeiro tempo, sobra de bola pelo lado esquerdo com Bruno Bispo, ele toca na bola, quem vem buscar é João Lucas, devolve do Bruno Bispo, o Bispo ajeita na perna canhota, despacha no campo de ataque, lançamento é feito ali pelo lado esquerdo pra chegada do Tomás, quem chega também por ali é o Franco recebe, domina, levanta, quase caiu, fez o passe pelo lado esquerdo, João Lucas pintou cruzamento, Rodrigo Andrade chega pra fazer o corte, já faz a ligação com o Iago, tem pressa na saída, faz a finta de corpo, carrega, busca o campo de ataque, ligação feita, lá do outro lado, passa por todo mundo, vai sobrando com o Bruno José, evita a saída, chega rascando por baixo do bico da bola, o Anilson, no bate-rebate, a bola sobra mais uma vez lá pelo lado esquerdo, sai trabalhando, vem com ela pro campo de ataque, o Isaac faz a finta bonita, foi programado, pede falta, o árbitro volta, é falta que favorece a equipe do Guarani pela meia esquerda em cima do Isaac, Léo Toninho. Foi do camisa número 3, ali o Wellington, chegando depois de uma boa jogada ali, na verdade foi do 83 o Jamerson, ele conseguiu fazer um primeiro drible, depois recebeu ali uma pancada, falta anotada, o Guarani jogou rápido, dentro da grande área tem um segura de um lado, segura do outro, tem aí o Derlan, tem o zagueiro também, um princípio de confusão, estão contendo ali o Madison também, o Gênison, melhor dizendo, ali na entrada da grande área, um fala de um lado, fala do outro, parece que é com os próprios jogadores bugrinos aí, hein? Falta a favor da equipe do Guarani, canto esquerdo em busca do primeiro gol. Ele mandou voltar porque a bola teria saído. Mas a jogada seguiu. Depois de 3, 4 lances, volta para cobrar o arremesso manual para o Guarani. Será que é o VAR que avisou esse lance aí? Porque se for o VAR que avisou esse lance aí, tá de brincadeira, né? O VAR não é balizar. Não, e nem pode. Não pode. Mas o árbitro se confundiu, né? Demorou muito para marcar o lateral. Toca para a equipe do Guarani, vai para a tabela pela esquerda, bola esticada. Forte demais para fora, tiro de meta. Não sei. Tô com um mau pressentimento na arbitragem de hoje, viu, Gabi? Tô com um mau pressentimento na arbitragem de hoje. Esperamos que não, né? Que o histórico recente, né, diz para você ficar com os 2 pés atrás, mas espero que não. Espero que o Diego Pombo consiga fazer hoje uma boa partida e que não tenha interferência do Elmo Alves Rezende Cunha de Goiás, que está no VAR. 8 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo, sai trabalhando a equipe do Timbu, vem pro campo de ataque no meio do caminho, Lucas Ramon faz a roubada de bola, fica com ela, toca do lado, trabalha com o Madison deixa com o Rodrigo Andrade, tem marcação do Chiesa pra cima dele, o Rodrigo Andrade já despacha lá pela esquerda com o Jamerson, recebe Jamerson, ajeita na perna canhota, bota lá na frente, Bruno José, tentou devolução ali de letra. Bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Timbu. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Lançamento, aliás, uma inversão de jogada aqui pro Timbu, pelo lado esquerdo, por ali com o Bispo. Despacha pro câmera ataque, faz o lançamento, sabe que de cabeça escora. Vem Lucas Ramon para dar um toque da bola, vem pelo meio Madison, joga no campo de ataque, o Wellington responde para a equipe do Timbu, no sobe e desce da bola, ela vem pela intermediária com o Tomás bota lá pela direita, que chega por baixo, é Bruno José. Para fazer o corte para cima do Anilson, que chegava no lançamento feito lá pela direita. É Manuel que favorece a equipe vermelha e branca. O Timbu aqui no gramado do Brinco de Ouro. Já faz arremesso, Souza fica com ela pertinho do círculo central do gramado no campo defensivo. Ele ajeita na perna direita, bota a bola ali pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Bruno Bispo. Rola a bola com o João Lucas ajeita na perna canhota, encara a marcação que devolve lá atrás. Começa de novo a equipe do Timbu. Lá no sistema defensivo, quem chega ali é o Maurício. O Maurício já toca na bola, faz a abertura lá pelo outro lado. Lá na direita, sai trabalhando com o Wellington. Wellington toca no Anilson, vem pelo meio. Guarani recupera a bola com o Rodrigo Andrade. Abriu com o Iago. Pela direita, encarou a marcação. Sassaricou, encarou, puxou pelo meio, adiantou demais, preparou, bateu pra fora do gol! Eu acho que ele até tentou bater com o lado de dentro do pé, mas errou, viu? Se ele bate com o lado de dentro do pé, ela faria a curva. Não fez, foi reto pra fora, só tiro de meta, Léo. Mas a torcida gostou mais uma vez, hein? Ele que veio na velocidade ali 97, só veio dando aquela gingada com o corpo, ficou frente à grande área, ameaçou pra direita, cortou pra dentro, cortou ali com a perna canhota, bateu tentando tirar do goleiro. A bola até passou perto. Boa jogada do Guarani, quase o primeiro gol. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 40 deste primeiro tempo de jogo, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brinco de Ouro, o placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Náutico. 0 também para a equipe do Náutico. Futebol, vamos CBN. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, terminou. O Sport bateu o CSA por 4-0, o Cruzeiro empatou com o Chapecoense em 1-1. Toca a bola, a equipe do Bugre vem pro campo de ataque. Ali pela intermediária, vem com o Rodrigo Andrade. Ele botou pela ponta direita, parou no meio do caminho. Parou por ali com o Lucas Ramon. Agora sim, chegou no Iago. Iago faz o domínio, perto da canhota, inverte a jogada. Na grande área pro Genison, de cabeça, tentou ajeitar para quem vinha de trás. Não tinha ninguém na meia-lua da grande área. Ela sobra com o Rodrigo Andrade, de cabeça, toca no Jamerson. Jamerson recua lá com o Derlan. Derlan toca de primeira, devolve no Jamerson. Tem marcação pra cima dele do Tomás. Ele volta a bola no campo defensivo para começar de novo a equipe do Bugre. Gabi Castro no jogo, Guarani tá buscando, tá procurando e tá até chegando. Jogo estudado, começou morno, agora o Guarani acelera, percebe que o Náutico tá perdido na partida, não consegue achar a marcação. Iago com bastante espaço aqui pelo lado direito, precisa explorar. Enquanto ele tem velocidade, enquanto ele tá com aquele ímpeto do drible, do chute, bola no Iago nesse começo de jogo. E tomar cuidado o Náutico explorando ligação direto sempre pro Chiesa. Vem Guarani de novo pro campo de ataque com o Isaac. Lá pela meia esquerda ele brecou, gingou de um lado, de outro, trabalhou a bola, abriu Bruno José, rente, lateral do campo breca. Busca o espaço, volta para começar de novo. Lá atrás com o Jamerson. Jamerson toca de primeira, vem o Isaac procurar o espaço, toca no Jamerson, vai pra tabelinha, bola enfiada ali pelo meio. Sobra de bola pro Guarani, trabalha campo de ataque, lado direito, Lucas Ramon de frente pro gol, preparou, bateu! Pra fora do gol! Tira o braço do Lucas Ramon! Passa tirando tinta do travessão, vai pela linha de fundo, levanta a torcida. Só tiro de meta, Léo Toninho. E que grande chute ali do camisa 19. Veio de pé em pé, com muita inteligência, que eu espero. Uma jogada ensaiada, o torcedor ele fica com essa expectativa. Recebeu com uma certa liberdade ali, camisa de número 19. Bateu firme, de perna direita, a bola lambeu o travessão. Quase o primeiro do Bugre. Vem Guarani de novo pra cima, lançamento feito lá pela esquerda. Era pra chegada, o Janderson lançou lá pelo lado esquerdo pra chegar do Isaac. Chega primeiro o zagueiro pra fazer o corte, mas o Iago briga pela bola, vai ficando com ela, vem Lucas Ramon mais uma vez, já faz o domínio, toca no Iago, de cabeça, recua pra começar de novo, começa tudo de novo com o Madison, recua lá atrás com o João Vitor, passou errado ali pelo meio, vem Derlan pra consertar, dá um bico na bola, despacha pro campo de ataque, vem Lucas Ramon, tocado, é falta, dá vantagem o árbitro, Lucas Ramon vai levantando, tá sentindo ali. O árbitro numa falta dessa não pode dar vantagem não, porque o Iago estava aqui da lateral do campo, Léo Toninho, tinha que ter parado o jogo. E o Bandeira, na verdade o árbitro ele fez um movimento que deixou até os próprios jogadores perdidos. Ele marcou falta, não marcou, porque o frisson da torcida não deu para ouvir o apito. Deu a impressão que ele ia marcar e depois com o mesmo movimento ele falou, segue a vantagem. Se perdeu, eu acho que poderia ter voltado atrás e ter colocado a bola no chão. Eu acho que não era um lance de vantagem ali, viu, Gabi Castro? Tem que ter parado.
Para o jogo e dá cartão amarelo pro Franco, né? Porque carrinho, lance perigoso. E depois o Iago se confundiu, tocou pra trás e não tinha absolutamente ninguém. Cabeça no lugar, o Guarani tá melhor que o Náutico neste início. Vem Guarani pro campo de ataque, briga por ela lá pela testeira. O Jamerson toca a bola com o Genison, botou na ponta esquerda. Bruno José chegou, vai pro cruzamento, bateu no zagueiro, foi pra fora, escanteio. Wellington faz o corte, joga pra fora, a bola em escanteio. É mais um que favorece a equipe do Bugrão, é lá pela esquerda, Léo Tonin. Mais uma vez ali a jogada do Bruno José e mais uma vez ali o Wellington, camisa de número 3. Chegou, fez ali a proteção, escanteio, canto esquerdo. E ali o camisa 34, o Derlan, pediu o jogo, pediu bola, escanteio Guarani. Segundo escanteio do jogo, vem na cobrança, perto da canhota, levantamento, primeiro pau, sobe Jobson de cabeça para fazer o corte. A sobra de bola mais uma vez, com a saída rápida da equipe do Timbu, vem pro campo de ataque o Tomás com ela. Chega por baixo, Bruno José para fazer o corte. Dá um bico na bola, joga lá pro campo de ataque, o árbitro acompanha, mas não dá falta não. Só lance normal, segue o jogo, Guarani com ela no sistema defensivo. Você viu o toque de 15 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Cabela, fale. E paciência o Guarani para furar esse bloqueio. Olha o Náutico, ele joga com uma linha de 5, os 3 zagueiros mais os 2 laterais, uma linha de 2 no meio campo com o Jobson e com o Souza e uma linha de 3 com o Tomás, Franco e Chiesa. É a maneira Elano de jogar a equipe do Timbu. Sai trabalhando o Bugre, vem pro campo de ataque, vai Bugrão! Jamerson rola a bola com Isaac, Isaac faz o domínio lá pela meia esquerda, tem marcação pra cima dele do Jobson, ele busca alguém, tocou no Rodrigo Andrade, devolveu mais uma vez no Isaac, ajeita, aperta a direita, inverte a jogada, Lucas Ramon tá bem, entrou bem no jogo, Lucas Ramon, Diogo Matheus contundiu com 3 minutos, e o Lucas Ramon entrou bem no jogo, Iago toca na bola, rola com o Rodrigo Andrade, já bota na ponta direita, o lançamento foi feito pro Lucas Ramon! O Bispo, eu vou falar pra você, o Bispo deu uma espanada agora, a bola foi pra fora, sorte do Guarani, arremesso manual, Iago com ela, pintou cruzamento na área, vem Maurício pra fazer o corte, dá um bico nela, tira o perigo de lá, a bola vai sobrando mais uma vez com o João Vitor, chega de cabeça, toca na bola, mas botou pra fora, é manual que favorece a equipe do Timbu, ali perto da linha divisória do campo. Capela. Pois não, Léo? Só um detalhe, hoje é uma noite, né? Um dia muito especial pro torcedor do Guarani, pro clube de forma geral. Hoje o clube completa 44 anos do título aí do Campeonato Brasileiro de 78, o único campeão do interior. 13 de agosto de 78, né? Que pra muitos tinha um ataque de circo, né? Ao todo, 32 jogos na competição, 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Aquela seleção de 78 fez 57 gols e tomou apenas 22 gols, portanto aí 44 anos do título do Campeonato Brasileiro. Assisti esse jogo aí, hein? Eu sou novinho ainda, mas eu assisti esse jogo aí, viu? Tem lá disponibilizado no YouTube, sim, né? Sabe como é que é, né? Eu lembro desse jogo aí. 17 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. 0-0 o placar da partida. Tem falta agora que favorece a equipe do Timbu. Falta pro Náutico ali pela meia direita, pertinho do círculo central do campo, Léo Tonin. Exatamente, uma falta ali para a equipe do Náutico, o jogador ainda caído no gramado, o juizão chega, troca uma ideia, vê se tá tudo legal, uma falta até importante, né? Jogadores que fazem aquela linha defensiva, todos já mais próximos à zaga da equipe do Guarani, o Maurício Kozlinski contando e ajustando ali a barreira, falta perigosa, camisa número 8, Souza, se prepara para a batida. É falta que favorece a equipe do Timbu ali pela intermediária, é falta para a equipe do Náutico. Vai se ajeitando ali, portanto, o camisa número 8, vai chegando ali o Souza para fazer a batida, ameaçou, parou, voltou, todo mundo fica na meia lua da grande área, tá preocupado com Kozlinski, torcedor do Guarani apreensivo, todo mundo preparado ali para a cobrança da falta. O árbitro, o senhor Diego Pombo Lopes, vai autorizar a cobrança da falta, Souza na bola, perna direita, faz o levantamento, segundo pau, sobe de cabeça, Derlan para fazer o desvio de cabeça e bota para fora. Escanteio que favorece o Náutico, é lado esquerdo, Léo Tonin. E foi um corte ali primordial, né? Porque já tinha um jogador do Náutico dentro da grande área. A gente vê que tem torcedor do Náutico aqui na ala dos visitantes que também começa a cantar, faz um barulho, canta esquerdo, escanteio a favor do Náutico. Desce o Timbu e busca da abertura do placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Escanteio, terceiro do jogo, primeiro para a equipe do Náutico, é pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, autoriza o árbitro Souza na bola, perna direita, levantamento, segundo pau, foi lá, Kozlinski, que deu um soco na bola, tira da pequena área, bota para fora e manual para a equipe do Náutico, que neste momento aluga meio campo ali, vem para cima do Guarani, tem um arremesso lá pela direita, o Anilson vai chegando lá, sem pressa nenhuma, mas já Nilson, a galera tá fazendo festa, acendendo a lanterna do celular lá nas sociais,
aqui na geral também, abaixo aqui no tobogã, acima no tobogã. Galera vai fazendo a festa aqui no Brinco de Ouro. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, sobe de cabeça lá no sistema defensivo. Jamerson sobra com Bruno José, gira o corpo do bico da bola, despacha pro campo de ataque, onde só tem vermelho e branco ali. Ela sobra com o Wellington rola a bola com o Bispo já faz o domínio, atravessa a linha divisória do campo, vem mais uma vez pro campo de ataque, ele faz o break, recua pra começar de novo com o Souza. Tá ali na armação, é que o Souza, cabeça número 8, ele ameaça o lançamento, o Genison encosta, ele faz a abertura lá pela direita com o Wellington, vem pro campo de ataque, o zagueirão encosta a marcação do Isaac, encontra o Anilson, aberto pela direita, vai pra tabelinha ali com o Jobson, aperta a marcação Guarani, bola volta pro campo defensivo do Náutico. 19 minutos e 40, 0-0 é o placar do jogo, faz a festa a torcida do Bugre, lançamento feito pra grande área, sobe Derlande, cabeça escora, mantém o Náutico na área, vem Lucas Ramon pra fazer o quarto tiro, perigo, ela sobra com o Genison, ele faz o domínio ali, domínio de foca, né, 2 toquinhos com a cabeça na bola, a bola chegou no gramado, ele faz a abertura, já fez o toque rapidamente pro Isaac, abertura do Rodrigo Andrade, encontrou o Bruno José, aberto lá pela ponta, canhota, corre o Guarani em velocidade, vem pro campo de ataque, tenta a finta, baba, assim não, o Bruno José, o Jamerson ia passando lotado, foi fazer uma graça, perdeu a bola, Bruno José, lançamento errado, Náutico, Lucas Ramon toca de cabeça, ela sobra com o Souza bota ali pelo meio, retribui o presente, ela sobra com o Rodrigo Andrade, que deu uma pipocada ali, a bola correu, pegou a bola, volta a bola com o Lucas Ramon, mais uma vez o torcedor pede abertura aqui com o Iago pelo lado esquerdo, é direito ele quem recebe, ajeitou na perna da canhota, pintou, levantamento fechado nas mãos do goleiro. O torcedor do Guarani tem que cantar mais, tem que empurrar mais, tá muito quieto, Léo Toninho. Mas olha, a torcida pelo menos faz uma festa de luzes bem bonita aqui. E a torcida do Náutico não deixa a desejar, também já levantou o celular ali, viu, Cabela? Só fazendo uma consideração aqui com relação aos jogadores do Guarani. Os jogadores do Guarani têm 5 pendurados. Lembrando que a próxima partida do Bugre é diante da Ponte, né? Fora de casa no estádio Moisés Lucarelli. O Diogo Matheus, que já saiu, né? Contundido. Ronaldo Alves, Rodrigo Andrade, Silas, Nicolas Careca e Persson são aí os pendurados do Bugre. Semana que vem, sabadão, 11 da manhã, tem derby dos 204, Ponte Preta e Guarani, lá no Moisés Lucarelli. O Bugrão tem jogadores pendurados, estão em campo. É jogo a jogo, é jogo a jogo. Esse jogo é um jogo, tem que fazer 3 pontos, depois pensa no outro. Depois pensa no outro jogo. Toca a bola, a equipe do Timbu no campo defensivo ali com o Maurício. O Maurício faz o domínio, ajeita na perna direita, despacha ali pela intermediária. Ainda defensiva com o Souza que recua. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 21 minutos e meio. Primeiro tempo de bola rolando. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0. Náutico também 0. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, e o jogo, Gabi Castro? Metade, quase 22, metade do primeiro tempo. Cabela, muitos erros dos dois lados. É um jogo nervoso, não é à toa que é um duelo da zona de rebaixamento. Agora, o Guarani, ele deixa o Náutico ficar com a posse de bola. Eu faria uma outra estratégia. Pressiona essa posse de bola. O Náutico já demonstrou que tem muita dificuldade de tocar bola. Não tem o Jean Carlos, tem um problema de criatividade. É muito bola direta pro Chiesa. Então, quando o Náutico tá com essa posse de bola, adianta a marcação, força o erro, porque meio caminho andado para você chegar no gol do Lucas Perry, que não fez uma defesa até agora. Rola a bola lá pela esquerda, a equipe do Guarani Calderlan. Encontrou o Isaac ali pela meia esquerda, ele já faz o domínio, deu um tapa na bola pro Madison. Madison recebeu, dominou, rolou, ponta direita com o Iago, ajeitou perto da canhota, buscou espaço, agora sim, levantamento. Não, Iago. Ele recuou pro goleiro Lucas Perry, Léo Toninho. E a torcida já pega no pé, né? Tinha ali o Isaac, tinha também o 91 Genison e tinha o Lucas Ramon passando na direita. Ele tentou mais uma vez a jogada e dá a impressão que é característica dele. Corta pra dentro e vê o que acontece. Dessa vez a gente viu, foi bola na mão do goleirão do Náutico. Ô Gabi, você tá em dúvida se vai acertar o cruzamento ou não? Enfia o pé na bola e chuta pro gol, então. Não, e outra, olha dentro da área, né? Ele deu um cruzamento muito forte pra absolutamente ninguém. O Genison tava mais próximo dele. Recupera a bola o Iago, mais uma vez com ela, já faz a abertura pela direita com o Lucas Ramon. Ele recebeu, dominou, marcação passou. Ele puxa mais atrás, toca no campo defensivo, começa a torcida começa a ficar impaciente, é cedo ainda. 23, calma gente, calma. Torcedor do Guarani. Rola a bola o Jamerson com ela, faz a proteção, marcação pra cima dele, ela sobra com o Isaac. O Isaac faz o domínio, 2 jogadores encostam pra cima dele, escapa bem da marcação, já faz a abertura pela direita, Madison de primeira, Lucas Ramon chegou pela meia direita, aperta a direita na bola, levantamento da grande área, subiu o zagueiro, fez o quarto, ela sobrou pro José, girou, bateu pra fora!
Aí à direita do goleiro Lucas Perry. O Bruno José, ele foi na dividida com o zagueiro Wellington. A bola ficou pipocando na área, ele girou, bateu, foi pra fora. Desperdiça mais uma boa chance a equipe do Guarani, Léo Toninho. E quase o primeiro gol. Foi numa trama mais uma vez, de bola de pé em pé, Isaac no meio, bola ali pro Iago ali no canto direito, que viu a chegada ali do Lucas Ramon. Fez o cruzamento, o zagueirão da equipe do Náutico acabou até escorregando e ele conseguiu ganhar a frente, depois girar, bateu. Ele bateu meio mascado, talvez faltou um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de precisão. O Guarani poderia estar na frente. E esse lance refletiu o que eu falei, né? O Náutico erra muito, o zagueiro errou na frente do Bruno José dentro da área, que finalizou para fora, pressiona a zaga do Náutico, pressiona o meio-campo, fica com essa posse de bola, um pouquinho mais de tranquilidade que o primeiro gol sai. Rola a bola, Guarani, campo defensivo, 24 minutos e 40, primeiro tempo 0-0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Agora, Cabela, o Jean Carlos tem que estar muito mal para ser reserva nessa equipe do Náutico, hein? Só que a gente sabe que o Jean Carlos é pavio curto, o Elano também tem um pouquinho de estrelismo, então tem tudo isso pra gente colocar no prato aí, viu? Olha o Bugrão, vem pro campo de ataque, Jamerson brigando pela bola, vai no pé de ferro, leva melhor no primeiro, na segunda, bola espirrada, subiu, desceu, recupera a bola, a equipe do Timbu, sai jogando pelo meio, perde o lance, briga por ela, o Franco, bola espirrada, vai lá pro campo de ataque, Kozlinski, sai lá da área, vai na lateral direita com ela, domina, sai jogando com o Lucas Ramon, dominou, Lucas Ramon botou ali pela meia, campo defensivo com o Rodrigo Andrade, o Iago tá pedindo aqui na ponta direita, faz o domínio, Madison devolve no Lucas Ramon, busca pelo meio, todo mundo torcedor tá falando, ó o Iago, olha o Iago, olha o Iago, toca a bola mais uma vez, o Guarani no sistema defensivo com o Derlan, inverte a jogada, vai lá pela esquerda com o Bruno José, já recebeu, dominou, caminhou na contramão em cima da linha do jogo do campo, recua com o Derlan mais uma vez, 25-50, é o primeiro tempo 0-0, placar do jogo, Bruno José recebe na lateral esquerda, encontra o Jamerson aberto, vai pra tabela com o Genison briga pela bola, o zagueirão vai pra cima dele, a bola espirrada, sobra com o Souza recua, pra começar de novo com o Bruno Bispo, deixa ali com o Lucas Perry, pra sair jogando a equipe do Náutico do sistema defensivo. 26 minutos passados, é o primeiro tempo, 0-0, é o placar do jogo. Olha lá o Souza, hein? Vai jogando, o Madison estava aqui na nossa frente, aqui do lado direito de ataque do Guarani, ele saiu daqui, ele foi lá do outro lado, combateu o Souza, lá do lado esquerdo do ataque do Bugre. Não pode falar que os jogadores não estão se dedicando, não estão se entregando no jogo, né, Gabi? Não, tá se entregando, tá correndo. Agora a transição muito lenta do Guarani, né? Nesse último lance a bola tava com o Kozlinski, o Náutico ameaçou fazer uma pressão, o Guarani ficou com bola, mas daí não teve a confiança, não teve a tranquilidade para fazer um passe longo, para fazer o lançamento, a torcida gritando, toca pro Iago, e toca pro lado, toca para trás. Eu no segundo tempo botava o Richard Rios, Giovanni Augusto e o Bruno pra jogar lá na frente junto com o Genderson. Já faz logo 3 mudanças aí que é pra partir pra cima se terminar 0-0. Tá acabando a equipe do Guarani ali no campo defensivo. Vai trabalhando a saída de bola mais uma vez com o Derlan lá do esquerdo. Ele vem pro campo de ataque. Vai carregando a marcação, tá longe. Ele vai buscando espaço. Tocou do lado curtinho com o Isaac. Devolveu do Derlan. Tocou no Rodrigo Andrade. Devolveu do Derlan. Joga lá atrás com o João Vitor. Aperta a marcação do Chiesa pra cima. Recua na fogueira lá pro Kozlinski. Dá um bicão na bola. Devolve do campo de ataque. Lançamento foi feito lá no campo de ataque. O Genison briga pela bola, subiu a bandeira aqui porque a bola tocou na mão do Genison, deu pra ver daqui, não reclama não, Genison, tocou no seu braço, deu pra ver daqui de cima, agora o jogador vai lá, vai falar com o árbitro, depois do lance, já teve um choque, né, Léo Toninho? Tem jogador do Náutico caído. Teve do Madison, mas eu não vi nenhuma falta, viu? Talvez é o mal do jogador brasileiro, né? Pelo menos o lance rápido, um pouco mais aqui à frente a mim, eu não vi nenhuma agressão do Madison, camisa 98, até porque os demais companheiros, né, do jogador do Náutico caído também não fez nenhuma menção, hein? E só um detalhe, viu, Cabela? Quando a gente fala de Guarani e Náutico, no primeiro turno, o Guarani vencia o Náutico até o finalzinho, tomou um empate, o Daniel Paulista foi mandado embora e desde então o Guarani acumula 3 meses no G4, desde esse empate aí fora de casa, desde 16, na verdade de 21 rodadas, 16 delas o Guarani está na zona de rebaixamento e começou justamente nesse empate diante do Náutico. Pois é, aquilo que nós falamos na abertura da jornada, né? Quase um turno inteiro, né? 16 rodadas, o turno tem 19, quase um turno inteiro na zona de rebaixamento. E não sai hoje, é mais uma rodada na zona de rebaixamento, mesmo vencendo, não sai hoje. Bola vai pra fora, recebeu pro Náutico lá pela direita, vai Bugrão!
Toca a bola, a equipe do Náutico. Bola recuada ali com o Wellington. Wellington dá um tapa na bola pela intermediária. Jobson, campo de ataque, fez o lançamento ali pelo meio. Chega Jamerson, ligadão ali para fazer o quarto. Está jogando com o Bruno José. Tenta a bola enfiada. Vem Souza por baixo para fazer o quarto. Bota para fora, manual. Para a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Vai chegando o Jamerson. O Jamerson chega para fazer a cobrança. Fica todo mundo olhando para ele. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Remesso manual cobrado. Sobra de bola com o Derlan. João Vitor, como ela faz o domínio. Vem carregando a bola no campo defensivo. Tem marcação do Franco pela esquerda. Tem ali pelo meio o Chiesa. Lá do outro lado tem o Tomás. Os três ficam ali à frente da saída de bola da equipe do Guarani. Rola a bola pela direita com o Lucas Ramon. Joga no Iago. Iago deu uma brecada na bola. Devolve ali com o Rodrigo Andrade. Pintou pro lado errado, Rodrigo Andrade. Fintou pro lado errado, Rodrigo Andrade. Toca a bola lá atrás com o João Vitor. João Vitor vem caminhando com a bola, buscando o campo de ataque. Fica sentindo ali o Chiesa. Na perna direita, a bola invertida lá pelo lado esquerdo, do outro lado, o Jamerson. Recebeu, dominou, partiu pro campo de ataque. Adiantou demais a bola, conseguiu fazer o passe. O passe é pro Rodrigo Andrade. Pintou o lançamento na área. Era pro Iago. Nas mãos do goleiro Lucas Perry. Léo Tonin. E foi talvez uma das apostas, né, do técnico Ali Mozart e do Iago da velocidade. Pensando em três zagueiros, saindo ali atrás da marcação, foi justamente o que o Rodrigo Andrade viu e foi o que tentou fazer com o Iago. A bola foi muito forte, passou da marcação, mas chegou ali nas mãos do goleirão Lucas Perry. Lançamento lá pelo lado direito. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Zagueirão chegou ali, era o Jamerson. Na dividida, bota para fora, escanteio para a equipe do Timbu. É lá pela direita, viu, Latolim? Lá pela direita, escanteio para a equipe do Náutico. A torcida também vem junto, sabe desse momento aí da equipe de Recife. O camisa número 8, bate tudo. Souza se prepara para a cobrança. Quarto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Guarani, lá pela direita vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, Souza na cobrança, de perto da direita vai fazer o levantamento na grande área, todo mundo lá, pintou o levantamento, marca do pênalti, subiu lá dentro, Derlan de cabeça para fazer o corte, o Iago corre para ficar com ela, até a marcação do Bispo para cima dele, era o João Lucas que estava por ali, chega fazendo chute em cima do Iago, bola para fora, manual para a equipe do Timbu, lado esquerdo é arremesso manual, já cobrado, ali pela meia, trabalha a chegada do Tomás aqui, vem buscar o jogo, lado esquerdo, quem chega ali é o Jobson. Faz o domínio, Jobson carrega pelo círculo central do gramado, Gênison encosta, ele dá um tapa na bola pro Wellington lá pela direita, ainda no sistema defensivo da equipe do Timbu, rola a bola com o Maurício faz um tapa na bola pro Bruno Bispo, lado esquerdo ele vem caminhando, Gênison acompanha, escorrega, cai, bola chega pelo círculo central do gramado, Jobson recua mais uma vez, o Souza vai na armação de jogadas, dá um tapa nela pro Wellington, aberto lá pela direita, atravessa a linha individual do campo, encontra o Anilson, faz o domínio, escapa da marcação, vai pro gramado, é falta que favorece a equipe do Náutico, é falta pro Timbu ali pela meia direita, é falta para a equipe vermelha e branca. Vamos tirar tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando neste primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, é a 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Náutico. 0 também para a equipe do Náutico. 31 minutos e 40, toca a bola, o Náutico vem para o campo de ataque, o Náutico cresce no jogo, Jobson com ela faz a finta, escapa da marcação do Rodrigo Andrade, brecou, fintou mais uma vez, puxou pelo meio, levanta a cabeça, rola a bola com o Souza, o Gênison encosta e não tapa na bola pela direita, por ali com o Wellington recebe, vai recuando, recua no campo defensivo, momento melhor do Náutico no jogo, hein, Gabi Castro? Melhor, o Náutico sente, né? O Guarani não chega ao campo de ataque, então o Náutico vai explorando os espaços, principalmente aqui pelo lado esquerdo, com o João Lucas e com o Franco. Bola pra fora, Mano Mal que favorece o Náutico, vai chegando ali o João Lucas, faz a cobrança com o Souza, ele finta de corpo pra cima do Iago, devolve do João Lucas, carrega lado esquerdo, perto da canhota, vai buscando espaço, tentou lançamento, Lucas Ramon. Faz o corte, a bola volta do João Lucas, bola pra fora, é manual que favorece a equipe do Guarani, campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora, Cabela, 33 minutos, o Gênison não teve uma finalização, um cabeceio, não recebeu um cruzamento. Então, o que o técnico Mozart precisa fazer? Um esquema para poder abastecer o centroavante, para poder explorar esse camisa 9, esse fazedor de gols. Pois é, e mais uma vez chegava lá pela direita o Tomás, no cruzamento quem faz o corte é o Jamerson, bola vai pra fora, é outro escanteio, é o terceiro escanteio pra equipe do Náutico, viu, Léo Toninho? Pressionando, né, e justamente pelo canto direito, camisa 8 ali se prepara pra cobrança, só um detalhe, né, jogos Série B em casa, o Guarani 12 jogos, 2 vitórias apenas, a última vitória foi diante do Cruzeiro 1-0 na 17ª rodada, em 3 jogos aí desde então, nessas últimas 3 partidas, 1 empate, 2 derrotas do Guarani em casa. Escanteio cobrado, levantamento de cabeça na trave!
trave! O Franco subiu sozinho ali pelo meio da grande área. Deu uma testada na bola, explodiu no travessão. Mas ele subiu só. Ninguém subiu com ele. Por um milagre não saiu o gol do Timbu. Que vem pra cima mais uma vez. Franco, cruzamento da grande área. Passa por todo mundo. Léo Tonin. Que susto levou o time do Guarani, Léo. Que sorte do Guarani também. A torcida já pega no pé um cabeceio ali do camisa de número 18. Explodiu no travessão. Tá balançando até agora. Quase o primeiro gol do Náutico. Recupera a bola aqui do Náutico. Gabi Castro. Foi um chute com a cabeça ali do Franco, hein? Não, impressionante. Agora, Cabelo, o que chama atenção, cobrança de escanteio e o Franco aparece na pequena área livre de marcação. Ninguém subiu com ele. Ninguém subiu, era uma bola parada, todo mundo sabia onde que o jogador estava, todo mundo sabia onde a bola estava e mesmo assim ele conseguiu fazer o cabeceio. Partida ruim do Guarani. Vem Timbu pra cima na esquerda, João Carlos com ela, João Lucas com ela, faz o domínio perto da canhota, rola com Souza na frente da grande área, pintou o lançamento, subiu João Vitor, fez o corte, volta com Souza de cabeça, ele devolve ali pela meia lua da grande área, briga pela bola, o Madison subiu, deu sobrou Chiesa, bateu, explodiu na zaga do Bugri, sobra de bola na pela esquerda com o Bruno José, torcida pede velocidade, a torcida pede rapidez, o Bruno José desacelera, ele vem carregando a bola, toca ali pelo meio com o Isaac, devolve do Bruno José, lado esquerdo, a bola vai quase sair na lateral do campo, ele evita a saída, domina, devolve com o Isaac pela meia, rola a bola mais atrás com o Rodrigo Andrade, faz o domínio, lento, Guarani, vem com o Madison toca na bola, Lucas Ramon devolve, lado direito com o Iago, faz o domínio, encara a marcação, bota na linha de fundo pro Madison, antes ele quem faz o corte é Bruno Bispo, pra sair jogando com o João Lucas mais uma vez. Agora, Cabelo, paciente, hein? O que eu tinha falado do Jean Carlos no banco de reserva serve também pro Giovanni Augusto, viu? Deve estar muito mal fisicamente para não ser titular dessa equipe. Tem que voltar segundo tempo com o Giovanni Augusto, com o Richard Rios, com o Bruno Miranda que chegou. Tem que voltar com essa galera aí. Tem que voltar com essa galera aí pro segundo tempo, para dar um ânimo a mais, para botar essa galera para correr. Vai estrear no time do Guarani, vai estar aquele animado pela estreia. Giovanni Augusto voltando depois de 6 jogos. Tem que voltar, porque essa lentidão do Guarani em campo não dá para ajudar. Não adianta pedir para a torcida ajudar nesse caso. Tem que correr atrás, tem que ir. Toca a bola, a equipe do Guarani vem por baixo. Chega o Chiesa, toca na bola. Ela sobra ali pelo meio com o Jobson. Jobson abre pelo lado esquerdo com o Tomás. Tomás recebeu, dominou, devolveu no Jobson. Ajeita, Tomás, tabela, abertura. João Lucas vai tocando a bola como quer a equipe do Náutico. Cruzamento da grande área. Passa por todo mundo. Ela sobra lá pela direita, por ali com o Anilson. Anilson devolve o cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Ninguém acompanha a bola. Vai sobrando mais uma vez com o João Lucas. Fica com ela, vai pra tabela. Chegou por ali Jobson, recebeu, dominou na perna direita, buscou espaço de frente pro gol, preparou, bateu longe do gol. Teve desvio, escanteio que favorece a equipe do Náutico, Léo Tonin. Teve desvio, né? Pelo menos dessa vez foi ali o jogador do Guarani para colocar ali uma certa pressão, mas como você mesmo falou, né? Da direita lá pra esquerda, ninguém foi na bola. Júlio César, o camisa meia dúzia ali, o João Lucas conseguiu trabalhar na hora do cruzamento ali do camisa número 7, o Jobson. Teve um desvio, a torcida pega no pé, já escuta o Vaias, canto direito, camisa número 8, Souza, se prepara para a cobrança. Sexto escanteio no jogo, quarto para a equipe do Náutico, é lá pela direita. Souza na cobrança ali perto da direita, vem bola para a grande área, correu para a bola, levantamento ali pelo meio, a bola tá viva na grande área. Zaga cortou, sobrou, vem Kozlinski para fazer a defesa. Na batida do Jobson, era o Tomás que chegava por ali para fazer a batida, chegou Kozlinski para fazer a defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Vem Guarani, tentando chegar no campo de ataque mais uma vez, lá pela esquerda, vem pela diagonal ali, o Isaac, tentou o passe, veio fazendo o facão, passou errado, deu de graça para a equipe do Timbu, sai jogando o Timbu mais uma vez, campo defensivo com o Franco deu uma testada na bola, bola explodiu no travessão, quase o Náutico fez 1-0, sobra de bola com Souza recua, lá pela direita com Wellington faz o domínio, levanta a cabeça, bota a bola ali pela intermediária, trabalha com a chegada do Bruno Bispo, ele vem carregando a equipe do Náutico, buscando o campo de ataque, lado esquerdo com o João Lucas, dominou, perto da canhota, recua para começar de novo com Maurício. 38 minutos é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Você está acompanhando aqui no CBN Campinas. Bugrão e Timbu pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bota a bola no ataque lá pela direita. O lançamento foi feito. Bola para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo lado esquerdo. Bola já está rolando lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians e Palmeiras vão empatando em 0-0. Goiás empatou no finalzinho, hein? Vinha perdendo para a equipe do Avaí no finalzinho, empatou Goiás.
No jogo lá no Serrinha, 1-1 Goiás e Avaí. Corinthians e Palmeiras 0-0. Logo depois de Guarani e Náutico, você vai acompanhar toda a repercussão desse derby lá em São Paulo, porque aqui em Campinas o derby é semana que vem. É semana que vem, 11 da manhã, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Toca a bola, o Lucas Ramon pela direita, devolve no João Vitor. A torcida vai ficando impaciente. O Guarani vai tocando a bola ali pela intermediária, vem com o Derlan. Derlan ajeita perto da canhota, bota no campo de ataque. O Isaac de primeira passou pro Jamerson. Jamerson recebeu, se atirou lá na ponta esquerda, deixa curtinho com o Bruno José. Devolve no Jamerson, lado esquerdo, vai pro cruzamento, desvio, a bola para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Mas ajeitando para o José, tem pressa. Já faz a cobrança, bota no pé do Isaac. O Isaac faz o cruzamento na grande área. Genilson de cabeça, espalma o goleiro. Defesaça do Lucas Perry. Salva a equipe do Timbu. Quase o Genilson faz. Léo Toninho. E foi no reflexo, um cruzamento lá do canto esquerdo, como o Gabi Castro pediu. Coloquem a bola ali pro Genilson fazer alguma coisa. E ele fez, como camisa número 9, por mais que joga com a 91. Cabeceou firme, faltou tirar um pouquinho do goleiro. Claro que estava no meio ali da marcação, conseguiu dar um toque de cabeça. Defesaça do goleirão Lucas Perry, quase o primeiro gol. Joga no Genilson, Gabi Castro, joga no Genilson. Ah, não é difícil, né, Cabela? É impressionante, o cara é artilheiro, ele veio de um campeonato brasileiro da Série A, é o centroavante, cruza pro Genilson, ele tem um bom cabeceio, ele tem um poder de finalização. O Mozart precisa fazer um esquema que você acione mais o seu centroavante, não deixa o Genilson passar fome. Ô Mozart, vamos afinar o violino aí, rapaz. 40 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Briga Rodrigo Andrade pela bola, toca na bola. Ela sobra com o Bruno Bispo, já encontra o Franco ali para intermediária. De primeira, Chiesa fez o passe pelo meio, brigou. Bola chegou, o Genilson atrasado, bola sobra com o zagueiro. O zagueiro Maurício fica com ela, já toca na bola para Souza. Souza vem com ela, aluga o meio campo, vem para cima a equipe do Timbu. Tá melhor o Timbu. Pelo menos nos últimos 15 minutos, o Timbu tá melhor em campo. Vai trabalhando a bola Bruno Bispo, toca ali pelo meio com o Jobson. Vai pra finta, escapa da marcação, correu, tocou lá na frente pro Tomás de calcanhar, tocou pro João Lucas devolve Jobson pela meia esquerda, encontrou ali para intermediária, o Souza de fora da grande área, preparou a batida, Isaac encostou e faz o passe lá pela direita com a Nilson já faz de domínio, toca mais atrás com o Wellington encontra o Bruno Bispo pelo lado esquerdo, vai tocando a bola, olha lá, vai todo mundo lá, né, Léo? Todo mundo aquecimento, é isso? Jogadores suplentes do Guarani, processo de aquecimento. Todo mundo vai para aquecimento, todo mundo vai aquecer, 41-20. É o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vamos girar, só para conferir, girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41,5. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Náutico. 0 também para a equipe do Náutico. Futebol Globo CBN. Lucas Ramon recua lá, começa de novo com o João Vitor. O Genilson tá aqui na esquerda, ó. Aliás, aqui na direita, nossa frente aqui pedindo bola. Bola chega lá do outro lado pro Derlan. Sai trabalhando o Derlan com a bola dominada. Vem pro campo de ataque. O zagueirão deu um tapa nela. Fez a ligação com o Isaac. Lado esquerdo já fez a ligação com o Bruno José. Bruno José puxa pelo meio, devolve no Isaac. Dominou 21 do Guarani. Fintou bonito. Tenta a finta de novo. Chega o zagueiro para fazer o corte. A bola recuada. Rodrigo Andrade dominou. Encontrou Lucas Ramon aberto. Meia direita. Pintou levantamento na grande área pro Bruno José. Subiu de cabeça para fazer o desvio. Souza bota para fora, escanteio. É para a equipe do Guarani lá pela esquerda, viu, Toninho? E a torcida vem junto, né? Quem sabe o primeiro gol do Guarani no finalzinho aí do primeiro tempo. Da direita para dentro da grande área, o desvio do camisa número 8. Escanteio Guarani. Canto esquerdo, se prepara para a cobrança. Jamerson, 83. Demorou para cantar a torcida do Guarani em 42. Primeiro tempo, escanteio pro Bugrão. Levantamento na grande área. Sobe lá dentro o Maurício para fazer o corte. A bola volta com o Bruno José de cabeça, toca na área. Briga por ela o Genilson. Bola espirrada, sai trabalhando o Franco. Na velocidade da equipe do Timbu. Vem por baixo o Iago, faz a roubada, sobra com o Bruno José. Faz o domínio, Bruno José bota ali pelo meio. A tabela é com o Madison. Madison dominou pra frente, Madison. Toca ali, fez a tabelinha com o Isaac. Devolveu pela direita, Lucas Ramon faz o domínio na perna direita, vai pro cruzamento. Levantamento na área, o zagueiro subiu pra fazer o corte, ela sobra com o Jobson. Pra sair jogando a equipe do Timbu. Busca o espaço, vem pro campo de ataque, atravessa a linha do gramado. Jobson faz a abertura lá pelo lado direito.
Por ali quem chega do lance para ficar com ela era o Franco, toca no Souza, devolve lá com o Anilson, lá na ponta direita, bota pelo meio Jobson, chegou atrasado, recupera a bola, equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bugrão no ataque, Lucas Ramon pela direita, vai trabalhando a bola, pintou levantamento lá no segundo pau de cabeça, pega o goleiro! Jenison! De novo ele deu uma testada na bola. Essa marcação estava mais próxima, a bola foi nas mãos do Lucas Perry. Léo. E quer jogo e quer gols ali o camisa 91. É que demorou demais ali o Lucas Ramon. Ele foi devagarzinho, devagarzinho. Quando ele fez o cruzamento, realmente acertou, colocou na cabeça ali do camisa 91, que acaba ficando um pouco frustrado da forma que foi o cabeceio, mas conseguiu, colocou a testa na bola, o goleirão mais uma vez ficou com ela. 44,5 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Lá em Itaquera tem derby, tem Corinthians e Palmeiras, a narração de Oscar Ulisses mandando o recado. Saindo o gol lá, a gente vai ouvir aqui, viu? Tá certo assim, meu caro Elton Grimaldi. Saindo o gol lá, bota aqui pra galera ouvir. Bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani, lá pela esquerda. Campo defensivo, vai chegando ali pra fazer a cobrança. O Bruno José tá lá. Não, é pra equipe do Timbu. Bate boca com o quarto árbitro ali, hein? Oi? Bruno José bateu uma boca ali com o quarto árbitro. Pois é. Tá reclamando ali, agora o árbitro vai lá, chama a atenção do Bruno José. O árbitro vai lá, chama a atenção de longe ali do Bruno José, tudo certo, arremesso manual já cobrado. Bola chega com o Anilson recua com o Wellington domina, joga a bola lá atrás com o Lucas Perry, goleirão de perto da direita, já devolve para o Bruno. Olha como pegou mal na bola, o Bruno Bispo vai para consertar, devolve do Lucas Perry, vai para cima dele aí, perto da canhota, dá um bico na bola, joga pelo meio do caminho, sobe Jobson, ela vai sobrando com o Tomás que perde o lance, opa, foi nada não, Serginho. O Gabi, no lance anterior ali que o Gênison recebeu a bola no círculo central do gramado, ele olhou pro ataque, quem tava lá. Era pra ele estar lá, né? Ele foi puxar, a bola não tava chegando muito nele, né? Cruzamento até que chegou 2 nos últimos 5 minutos, mas com a bola rolando tá difícil. Ele veio buscar o jogo, olhou pro lado direito, não tinha ninguém. Cadê? Olhou pro lado esquerdo, não tinha ninguém. Olhou pra frente, não tinha ninguém. E aí teve que recuar a jogada. É a transição do Guarani que tá lenta hoje. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para a equipe do Guarani. 0 também para a equipe do Náutico. Jogadores vão deixando o campo. Vamos ouvir um pouquinho os Ulisses. Vamos ver um pouquinho os Ulisses. Corinthians e Palmeiras na CBN Campinas. Sim. Narra o jogo. Ó, presta atenção, já tá rolando o jogo. Obrigado, Zé Elias, pela sintonia, pelas mensagens. O jogo, Gabriel Duziak, 16, primeiro tempo. 0-0, placar da Neoquímica Arena. Fala, Duziak. 2 finalizações do Corinthians, as duas começando com o Renato Augusto. Renato Augusto vai tendo espaço e vai ditando o ritmo corintiano do meio para frente. Corinthians marca forte nesse começo de jogo, Oscar, e também encaixa a marcação. Isso não é tão comum de ver no time do Corinthians. A tentativa é encaixar a marcação, roubar a bola e dar ela para o Renato Augusto. Léo tá ouvindo o Tiziak comentando como está o jogo lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. 0-0 Corinthians e Palmeiras, o derby paulistano, aqui 0-0 Guarani e Timbu. Jogadores do Timbu saem todos juntinhos ali, o Léo Toninho. Isso que é comentar, os jogadores do Guarani rápidos, né, já foram ali pro vestiário, jogadores do Náutico ainda não, né, todos juntos, 11, né, o Elano, junto com o suplente já deixaram ali o gramado. Só um detalhe, Cabela, com relação ao histórico geral das duas equipes, 24 jogos, 10 vitórias pro Guarani e 9 derrotas. A última vitória do Guarani em casa foi em 2017, 2-1 com 2 gols de Fumagalli. E o histórico justamente em casa, em 11 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. O último jogo o Guarani perdeu por 3-1, jogando no Brinco de Ouro da Princesa, e esse gol foi do Regis. Muito bem, as duas equipes já toda ela nos vestiários. O Gênison ali tá batendo um papo com a televisão e a gente daqui a pouco bate um papo aqui, eu, o Gabi Castro, nesse intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Muito bem, vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho dentro do Central da Bola, aqui na CBN Campinas. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa,
muito além da carne. Guarani e Náutico. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Guarani e Náutico. Muito bem, de volta, 19 horas e 23 minutinhos aqui no Central da Bola, aqui na CBN Campinas, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro, placar do primeiro tempo em 0-0. Olha, o torcedor não pode reclamar não, viu? O torcedor vai no gramado para chutar pro gol, sem ninguém no gol, chuta para fora lá. Não pode reclamar do Guarani não, viu, o torcedor? Brincadeiras à parte, né? Mas tem aqui para quem está acompanhando em 99,1, acompanhando no aplicativo da CBN, no YouTube, que está nos vendo aqui, ó. Obrigado pela companhia. Galera, é sorteada, né? Do sócio torcedor do Guarani, vai chutar a bola no meio do campo sem ninguém no gol. Quem acerta o gol ganha prêmio, né? Ninguém acertou nada. Mas enfim, vamos lá, gente. 0-0 aqui no Brinco de Ouro. Outros jogos de hoje. Na Série B do Campeonato Brasileiro nós tivemos o Operário empatando com o Sampaio Correia 1-1, o Vasco bateu o Tombense por 3-1, o Sport goleou o CSA por 4-0, Cruzeiro e Chapecoense empataram em 1-1. Daqui a pouquinho tem CRB e Grêmio, 8h30 da noite lá no Rei Pelé, e amanhã, 11 horas da manhã, fechando a 24ª rodada, tem Novo Horizontino e Criciúma, jogam lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, às 11 horas da manhã, fechando a 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A, 22ª rodada, o Goiás empatou com o Avaí em casa em 1-1. Palmeiras e Corinthians vão empatando em 0-0 lá na Neoquímica Arena. Se sair o gol lá, você ouve aqui com Oscar Ulisses, transmitindo lá pra CBN, e a gente vai retransmitir aqui se sair o gol lá. Ainda hoje, às 8h30 da noite, tem Cuiabá e Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense às 9 da noite, fecham os jogos do sábado do Engenhão. Curitiba e Atlético Mineiro do Couto Pereira jogam amanhã às 11 da manhã. Amanhã às 4 da tarde tem Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. No Morumbi, São Paulo e Red Bull Bragantino. No Castelão, Ceará e Fortaleza. Só clássico, hein? Só clássico, tá vendo, né? América, Mineiro e Santos se enfrentam às 18 horas do Independência. Internacional e Fluminense no Beira-Rio jogam às 7 da noite, fechando a 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse momento tem uma homenagem sendo feita no gramado. Daqui a pouco o Léo Todinho traz os detalhes, que é em relação aos 44 anos do título
do Campeonato Brasileiro do Guarani. Naquela oportunidade, em 13 de agosto, bateu Palmeiras e ficou com o título do Campeonato Brasileiro. 19:25. Vamos para o craque do jogo? O craque do jogo! Gabi Castro, falar Eu tinha me esquecido. Eu vou falar baixinho pra você. Problema seu. Então, você sabe, eu tava pensando no meu comentário do jogo, esqueci do craque do primeiro tempo. Pois é. Porque foi um jogo estudado, foi um jogo equilibrado. Acho que o Náutico, em uma boa parte do jogo, foi melhor. Meu voto vai ser em crítica, tá? Então não vou dar pro Guarani, porque acho que dentro de casa o Guarani tinha que ter tido uma outra postura, um outro ímpeto, não entrou para uma decisão como o jogo é. Então o meu craque do jogo deste primeiro tempo vai ser pro Souza, pro meia da equipe do Náutico, porque acho que o meio-campo do Náutico se sobressaiu ao meio-campo do Guarani, por isso o Náutico, em boa parte do primeiro tempo, controlou o jogo e isso passou pelos pés do Souza, que é o homem que bate falta, que é o homem que bate escanteio, que tenta organizar a equipe do Timbu. Por esse motivo, Souza, craque do primeiro tempo. Tá, e portanto, o Souza, o craque do jogo, o 8 do Timbu. No gramado tem o Zenon ali, eu conheci o Zenon, tem mais 2 ex-atletas ali. Careca acho que também, viu? É o Careca que tá ali também? Careca e Zenon, se eu tô com a vista boa. Careca, Zenon e tem mais um ali. Daqui a pouco o Léo Torinho vai trazer todos os detalhes. A gente vai mais para um break rapidamente, pra gente voltar pro comentário do jogo. Então, intervalo, a gente volta já aqui na CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Náutico. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de IPVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$10 mil. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio. No trânsito desse sentido da vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11:30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Náutico. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, estamos de volta aqui no Brinco de Ouro da Princesa. São 7h29 e uma situação inusitada bem à nossa frente aqui. Bem aqui onde tem o escudo do Guarani, aqui à nossa frente das cabines de rádio. A ambulância atolou, gente. A ambulância atolou, tá tentando sair aqui, o motorista tá tentando sair, mas a ambulância tá atolada aqui na nossa frente. Ninguém passa mal, Cabela. Não pode passar mal, hein, gente? Pelo amor de Deus, a ambulância atolou, não consegue sair. E a torcida grita e empurra. Põe o som da torcida aí, Naldinho. Põe o som da torcida aí. A torcida tá pedindo pra empurrar, empurra. Brincadeira, né, gente? É brincadeira, né? Agora vem os gandulas. Os gandulas vão empurrar a ambulância
Puxa, traz a outra ambulância pra rebocar essa aqui, vai que a outra Eu fica só tô atolada. curioso por que saiu de lá e tá tentando passar por aqui. Não é por lá que é o caminho? Não sei também, não sei. Muito bem, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Agora, Gabi, só não precisa comentar a ambulância, comenta o jogo. Eu não sei também por que, Fica meio Cabela, atolado também por que o Guarani não pressionou a equipe do Náutico, por que não teve aquele ímpeto que a gente viu em muitas partidas aqui no estádio Brinco de Ouro. Foi um início que o Guarani pressionava, que já tentava buscar esse gol. Ele fez isso contra o Cruzeiro, ele fez isso contra o Bahia, ele fez isso contra o Grêmio em muitas partidas. Ele pressionou. Em alguma delas ele não conseguiu o gol, em outras conseguiu. Hoje, diante do Náutico, não. Fez um jogo estudado, parecia que não queria sofrer o gol e isso é problema, né? O Guarani sentiu falta dessa criatividade, de pressionar. Tanto que a primeira defesa do goleiro Lucas Perry foi com 39 minutos num cruzamento do Isaac, num cabeceio do Gênison, por uma defesaça do goleiro do Timbu. Depois, somente aos 44 minutos, em mais um cruzamento do Lucas Ramon e o Gênison de cabeça. Então você vê que o caminho do Guarani foi esse. Um jogo estudado, mas através do cruzamento para o Gênison, demorou para perceber isso. Foram as principais jogadas. Precisa fazer isso mais no segundo tempo. Agora, mudança de postura. É um jogo com caráter de decisão. Ele não é uma decisão, porque se vencer aqui hoje não deixa a zona de rebaixamento. Se perder não tá rebaixado. Mas pelo psicológico, pela moral, é um jogo de caráter decisivo. Você deixa um adversário direto na luta contra o rebaixamento para trás. Você interrompe a sequência de 6 jogos. Por isso que eu espero uma outra postura do Guarani neste segundo tempo. Tá aí, portanto, comentário do jogo de Gabi Castro. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Muito bem, tem substituições da equipe do Guarani, tem substituições da equipe do Timbu também. Daqui a pouquinho o Léo Tonin, e ao fundo você ouve a torcida do Guarani aqui aplaudindo a ambulância que conseguiu sair de ré do atoleiro para se posicionar aqui ao lado direito aqui das cabines de rádio aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Muito bem, daqui a pouquinho tem a confirmação das substituições, porque o Giovanni Augusto está voltando depois de 6 jogos. Daqui a pouquinho o Léo Tonin vai confirmar pra gente. E o Guarani não vence há 6 jogos. Que coisa, coincidência. Isso também era coincidência, só coincidência. Simples coincidência. Eu não sei onde você quer chegar, Gabi Castro. A bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro! Bola rolando na CBN Campinas. Guarani e Náutico. Opa, deixa comigo. 0-0 é o placar do primeiro tempo. Tem substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Olha o Timbu chegando pela direita, o Anilson faz o cruzamento por baixo, a zaga bota pra fora em escanteio, comecinho do jogo tem escanteio. Vamos primeiro pra substituição aí do Guarani, Léo Tonin. 2 mudanças, viu, Cabelo? Saiu camisa 98 Madison, deixou o gramado pra entrada do 18, Richard Rios. E também saiu 97 o Iago e entrou o 10, Giovanni Augusto. Tá aí, portanto, a estreia do colombiano, Richard Rios, colombiano, tá no gramado, escanteio pra equipe do Timbu. O Souza estava na cobrança, foi lá, toca a bola para fora,
para chegar. Foi arremesso manual, só manual. Deu arremesso manual, já cobrado Souza com ela, domina, coloca no gramado Anilson. Pintou o levantamento na área, subiu de cabeça para fazer o quarto Derlan. Lá no meio da área, bota para fora manual, mais uma vez para a equipe do Timbu, é pela direita. Pela direita vai se ajeitando ali o Anilson para fazer a cobrança. Daqui a pouquinho a gente confirma substituições da equipe do Timbu. Vem Timbu pro ataque, chegou por baixo, sobra de bola com o Richard Rios. Já bota a velocidade, ele pede a chegada do Isaac ali no campo de ataque, faz o break, devolve com Richard Rios pelo meio, encarou a marcação, carregou ali pelo meio, chamou o jogo, já bota lá pelo lado direito, vem Guarani pra cima, Bruno José pintou levantamento na área, sobe a zaga do Timbu. Quer jogo, hein? Richard Rios que entrou querendo jogo, hein? Já botou fogo aqui pelo lado esquerdo, bota a bola pelo meio, Giovanni Augusto está de volta, pintou cruzamento, segundo pau, passa por todo mundo, Bruno José corre para evitar a saída, fica com ela, domina, ali renta a lateral do campo, lá na ponta direita, ele ajeita na perna da canhota, recua para começar de novo com o Lucas Ramon, devolve do Bruno José, lá pela direita o Richard Rios está pertinho ali, ele jogou bola na área, o zagueiro fez o corte, deu um bico na bola, sobrou com o Giovanni Augusto, chegou batendo, explodiu na zaga, a bola subiu, desceu, pega o goleiro. Confirmando agora a substituição da equipe do Náutico, Léo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Substituição pelo lado do Náutico, saiu 18 Franco, deixou o gramado 19 Giovani, 9 Giovani no campo, saiu 11 Tomás, para a entrada do 20 Matheus Cocão. Tá aí Matheus em campo, olha, eu acho que eu estou vendo um jogo diferente do que o Gabi vai comentar daqui a pouquinho do Guarani, mas eu estou vendo um jogo diferente do Elano, porque eu não tiraria Franco e Tomás. Tiveram participação interessante no primeiro tempo. O Giovani é aquele mesmo, viu? Ex-Santos, ex-Flamengo, 30 anos, canhotinho jogando aqui na ponta direita. E o Matheus Cocão é meio campista para tentar armar mais essa equipe. E um jogo mais aberto neste segundo tempo, porque o Richard Rios dá uma dinâmica maior do que o Madison. Contra o Criciúma, o colombiano, ele entrou no segundo tempo, não conseguiu fazer nenhuma jogada. Hoje ele já dá uma dinâmica um pouquinho maior, já tem um pouquinho mais de velocidade. E claro, o retorno do Giovanni Augusto, principal jogador, é o camisa 10, está jogando mais próximo ao Gênison ali. Vamos ver se vai ser mais acionado o atacante bugrino. Vem Guarani pro campo de ataque, brigando pela bola, chega o Náutico para fazer a roubada, sobra com o Jobson no círculo central do gramado, botou na frente o lançamento ali na grande área, chegou por baixo para fazer o corte. É do Lucas Ramon que chegou ali para fazer o corte, bola mal recuada, Liderlan toca na bola, adianta a marcação da equipe do Timbu e a falta do Anilson para cima do Isaac, torcida pega no pé, queria um cartãozinho ali pro Anilson. Era até merecedor que parou o contra-ataque, né, o Léo Toninho? Eu sigo com a mesma ideia, poderia ter pintado ali o cartão, o juiz deu até uma tropeçada, tropeçou tanto no cartão quanto em campo, viu, Cabela? Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani na saída de bola com o Derlan toca com o Rodrigo Andrade, já faz o domínio, bota no campo de ataque, Isaac de calcanhar pro Jamerson na ponta, canhota, bota a velocidade, preparou o cruzamento, jogou segundo pau, Gênison dominou, bateu golaço! Artilheiro Gênison, cruzamento na medida, pra quem tá no YouTube, olha pra mim, ó, dominou no peito, deixou a bola correr e encheu a cara da bola, estufando a rede, 4 minutos deste segundo tempo. Gênison, artilheiro Gênison, pro Guarani, nada pro Timbu, Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Lucas Perry. Como o Gabi já havia adiantado no primeiro tempo, como a torcida esperava, é outro time, outro tempo pro Guarani, já pressionando desde o começo, bola no canto esquerdo no cruzamento, como um atacante que sabe o que faz, dominou no peito, conseguiu ler ali ao arredor, viu que não tinha marcação, bateu na saída do goleirão do Náutico, a bola passou no meio das pernas, tentou, fez como pôde o goleirão da equipe do Timbu, mas correu pro abraço Gênison, camisa 91. Que momento, Cabela, Bugrão na frente, Guarani 1, Náutico 0.
Bugrão tá na frente, vai Bugrão! Vitória até aqui importante pro Guarani, precisa manter esse resultado, pelo menos esse resultado. Gabi Castro, o toque de calcanhar do Isaac aqui à nossa frente, bota o Jamerson numa corrida disparada pela ponta esquerda. E que cruzamento, hein? Mostrando que dá para jogar com os dois meias, né? Tanto com o Isaac como o Giovanni Augusto. E vou repetir o que eu falei no primeiro tempo. Não é difícil, né, Cabela? Cruza pro Gênison. Coloca o centroavante em campo. Faça um esquema que essa bola chegue no Gênison. Fez o cruzamento, dominou e marcou o gol. É isso, é fazer o simples muitas vezes. Guarani na frente, começo ideal para este segundo tempo. Bugrão tá na frente, tá ganhando o jogo. Gênison marcou. Comecinho de segundo tempo, tem muito jogo pela frente, tem muito jogo ainda. Tem muito jogo. Bugrão, vai Bugrão! Toca a bola Guarani tentando chegar no campo de ataque. O Gênison tocou de cabeça, ela sobrou ali com o Giovanni Augusto. Já encontra o Isaac aberto do lado esquerdo, já faz o domínio. Levanta a cabeça, o Jamerson passou lotado. O Isaac vem com ela, carregando pela amiga esquerda. Demorou para passar, quando passou errado. O Jamerson pediu aberto o lado esquerdo. Joga no Jamerson de novo. Joga lá pra ver o que dá de novo. Jogou no meio onde tinha 5 jogadores do Náutico. Sai jogando a equipe do Náutico com a Nilson. A Nilson faz o domínio, toca a bola pela meia lua da grande área. Por ali com o Maurício. Maurício já dá um tapa nela. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Do outro lado com o João Lucas. João Lucas domina, rola a bola pela meia. Trabalha com o Matheus. Matheus bota no campo de ataque. Vai pra tabela. Ele tenta imprimir velocidade. Tem marcação pra cima dele. Giovanni Augusto fica com a sobra de bola. Já domina, pisa na bola, gira o corpo. Rola a bola com o Rodrigo Andrade. Vai ali pelo meio com o Isaac. Rodrigo Andrade, Isaac. Rodrigo Andrade, Isaac. Rodrigo Andrade. Toca a bola ali, era o Gênison, não era o Isaac não, era o Gênison. Jamerson, o Gênison, agora sim, o Isaac domina, Rodrigo Andrade com ela, toca de bola, vai tocando a bola, o Guarani tocando a bola bonito agora, tocando a bola pé em pé, bola enfiada no ataque, subiu a bandeira. Impedimento marcado ali na chegada do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tá pendurado, não tá, ô Léo Toninho, só por curiosidade. Não, Giovanni Augusto não, Ronaldo Alves, Rodrigo Andrade, Silas, Careca e Persson. Muito bem, então deu impedimento ali, o Bandeira não deixou nem a bola chegar lá, né? Que coisa. Rapidamente ele faz a marcação do impedimento, protocolo, né, do VAR de esperar, mas essa acho que foi claro e aí por isso que ele foi já muito, levantou. deve ter sido muito claro, né? Ninguém reclamou também, né? 1-0, 8 minutos e 20 deste segundo tempo de jogo. O Bugrão tá ganhando, nossa, tava 50 metros à frente o Giovanni Augusto. Deu pra ver aqui no repeteco. Tava muito impedido. Tinha pelo menos uns 10 Giovanni. Um pouquinho mais, eu acho. Que cabia o time inteiro do Guarani ali no ataque, entre o Giovanni e a linha de defesa da equipe do Timbu. 8h40, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Gabi, e o que o Guarani não fez no primeiro tempo? Tocar a bola. Não e fez. tá fazendo no segundo tempo, né? Deve ter sido um pedido também do Mozart, tem um pouquinho mais de qualidade agora, tem mais um homem no meio campo, porque saiu o Madison, entrou o Richard Rios, ganha um pouquinho de qualidade, veio o Giovanni Augusto para jogar ao lado do Isaac e o Gênison tá voltando, então essa triangulação fica facilitada com mais homens no meio campo e com a chegada do Gênison, participativo, né? 9 minutos e 20, tem falta, o Bruno José tá caído ali, Léo Toninho. Ainda continua caído, né? O camisa de número 17, uma pancada ali, o Souza, camisa número 8. O Bruno, que ia se desvencilhando de 2 jogadores, foi derrubado, canto direito. Parece que daqui a pouquinho tem mudanças pelos lados do Náutico, o Bugrão vencendo, falta já batida. E pelo jeito, os jogadores já pararam até de aquecer, vai mexer 3 vezes, porque já mexeu 2, deve mexer 3 vezes ali o Elano, numa pancada só e com 10 minutos do segundo tempo. E um deles, pelo que eu tô vendo aqui, é o Victor Ferraz, experiente, aquele que já foi lateral direito, provavelmente Jean Carlos também vem aí, vem para complicar o Elano nessa etapa final. Guarani bota a bola no campo de ataque, sobe ali pelo meio, Gênison, sobra de bola com o Giovanni Augusto, devolve pela meia com o Richard Rios, já domina o camisa 18 e bota a velocidade, o colombiano vem batida de longe, se empolgou, a torcida gosta. Foi direto pro gol, fez a defesa com tranquilidade o Lucas Perry, não é, Léo Toninho? Fez sim com tranquilidade, arriscou ali o Richard Rios, ele olhou para um lado para o outro, ninguém deu opção, teve lá um espacinho, ele bateu firme, não sei não, essa bola realmente veio com um lance um pouco mais de perigo ali, o goleirão camisa número 1 do Náutico acabou ficando com ela. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo, você tá acompanhando aqui no Futebol CBN Campinas. Vamos girar, tempo e placar do jogo. 10 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. O Gênison marcou a 4 do segundo tempo, 1 para o Bugrão. Náutico. Nada para o Timbu.
Aí tocando a bola, a equipe do Timbu tentando chegar do campo de ataque. O Adilson bota na frente, o lançamento foi feito. Chega o Rodrigo Andrade no corpo ali do Giovani, comete a falta, o jogo tá parado. O Giovani, que ameaçava levantar, fica no gramado, fica sentindo, o jogo tá parado. Depois de 1 ano e meio, faz a cobrança, anota a cobrança da falta. Aí a torcida fica bravo mesmo, né, Léo? Exatamente, mas eu achei que foi falta, viu, Cabelo? Ali no canto direito, não sei se vai pitar ali um cartãozinho, não. Só autorizando a substituição, vou anotando aqui, já eu chamo. Beleza, então, vai anotando aí, ajeitando aí, daqui a pouco a gente confirma as substituições na equipe do Náutico. Vai mexer 3 vezes o Elano. Ou seja, ele não vai ter mais ninguém para trocar durante o restante do jogo, só com 11 minutos. O Elano já vai pro tudo ou nada ali. É pela situação que tá o Timbu também, obviamente, né? E o Elano vai pra cima, não quer saber não. Vai mexer com todo mundo ali. E olha, se bobear, ele vai mudar até o esquema tático, viu, Gabi Castro? Tô percebendo aqui, jogadores que estão saindo. E não veio o Jean Carlos, viu? Ficou no banco de reservas, o meia do Timbu, que é experiente, que a gente sabe que tem a bola parada, lançamento. Não entrou o Jean Carlos, não. 12 minutos de bola rolando, é o segundo tempo, toca a bola aqui de bola, o Vitor Ferraz, já faz o domínio, rola a bola ali pela meia com o Jobson bota no campo de ataque, fez o lançamento pela direita, quem chega é o Giovani vai pro domínio, zaga do Guarani, faz a roubada, o Isaac fica com ela, dá um tapa na bola, Jamerson tenta imprimir velocidade, tá ligado aqui o Giovani Augusto, lado esquerdo, ele dominou, deu uma penteada na bola, carrega ali pelo lado esquerdo, toca mais atrás com o Rodrigo Andrade, lançamento feito na frente, ponta esquerda, Giovani Augusto evitou a saída, consegue o toque, Jamerson recebeu a bola, faz o domínio, devolve com o Isaac, bota ali pela meia esquerda mais uma vez com o Rodrigo Andrade, devolve do lado esquerdo com o Jamerson, tem ali o Giovani Augusto, fica bravo, ele pediu a bola, não passou e ficou bravo ali, mas o Jamerson achou que estava impedido, por isso que ele deve ter tocado. Bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Náutico. Agora sim, substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou lá pela última vez a equipe do Náutico. Saiu 3, o Wellington deixou gramado, entrou 4, Vitor Ferraz. Saiu também o camisa meia dúzia, João Lucas deixou gramado e entrou o 22, 2 patinhos na lagoa, Júnior Tavares. Bingo. E por fim saiu o camisa número 9, o Chiesa, e entrou o 99, o Jonathan Jesus. Confirmando, 9, Chiesa deixou gramado, 99, Jonathan está no jogo. Muito bem, daqui a pouquinho o Gabi fala, porque vem Náutico pro campo de ataque, pintou o levantamento da grande área, passa por todo mundo. Aliás, o Jonathan que entrou ali, o cara é gigante, hein? Olha o Guarani, sai jogando, sai trabalhando a bola, vem com o Jamerson, imprime velocidade, vem pro campo de ataque, fica com ela. Ficou ali o Matheus Jamerson, recebeu, dominou, pintou o levantamento na área, quicou no gramado, vai passando, vai pra fora! No desvio do Bruno Bispo, a bola vai pra fora e escanteio, porque foi um cruzamento venenoso. Ela ia sobrar lá pro Genison, Léo Toninho. E ele fez a coisa certa, ali no contra-ataque não tinha quem tocar. Ele conseguiu se desvencilhar da marcação, olhou pra dentro e falou: vai lá que eu vou jogar. Era pro camisa 91, fez o cruzamento, quicou no gramado, teve o desvio ali da zaga, pressiona o Guarani, canto direito. Agora parece que sem pressa, correndo ali o camisa 32, Rodrigo Andrade. Já vem mudanças na equipe do Guarani. O Guarani vencendo o segundo tempo. Agora, camisa 4, Vitor Ferraz pela equipe do Náutico, é o capitão do time. Pois é, agora tá parado o jogo ali. O Mozart aproveita. O Richard Rios estava caído aqui no meio campo, não precisou de atendimento, então o posse de bola continua aí com o Burro. Tá organizando ali. Bruno José vai na cobrança do escanteio. É lá pelo lado direito, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na grande área. Bom momento pra equipe do Guarani, aumenta o volume do somzão da CBN, vem comigo o torcedor do Guarani. Bruno José na cobrança, levantamento, vem na marca do pênalti de cabeça, subiu lá dentro o João Vitor. Ela vai sobrando lá com o Lucas Perry, que bota a ordem na casa. Gabi Castro, vamos começar falando aqui da equipe do Náutico. Mexeu por passeada aqui o Elano, hein? Vamos lá então, mudança de esquema, né? Desfez com os 3 zagueiros e agora jogando numa linha de 4 com Anilson, lateral direito, Maurício e Bruno Bispo, os 2 zagueiros, e o Tavares entra para lateral esquerda. O Vitor Ferraz entra no meio campo para jogar ao lado do Jobson, Souza e o Matheus Cocão, e fica com 2 atacantes, o Giovani e o Jonathan Lucas. Na prática, um 4-4-2, o Náutico, que começou naquele esquema defensivamente com aquela linha de 5, 2 homens de meio campo e 3 de ataque, muda completamente. O famoso 4-4-2 agora é a última
tentativa do técnico Elano, que já fez as 5 alterações. Pois é, isso que eu ia falar, fez as 5. Qualquer um que se tem uma contusão, uma lesão, alguma coisa aí que seja mais leve possível, né? De repente não tem quem colocar. E outro detalhe, né? Você já imaginou, num lance rápido do Guarani, o goleiro comete ali uma falta fora da área ali, vai expulso, não tem como trocar, vai ter que alguém da linha pra lá. Por isso que normalmente a gente fala, não pode trocar tudo uma vez, mas o Elano achou que pode. Correndo muito risco, né? E demonstrando a insatisfação com o elenco, né? Porque com 10 minutos do segundo tempo fazer as 5 alterações... E mexeu 2 no intervalo. Demonstra que você está completamente insatisfeito com o rendimento da equipe. Meio time. Meio time, é. Meio time. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Foi fair play esse lance do Kozlinski aí pro Lucas Perry, ou Léo Toninho? Deu essa impressão, né? O detalhe é que Richard Rios voltou, né, programado, já está aí à disposição já no campo, mas olha, foi uma batida, quase veio aqui pra mim, viu, Cabela? Gol a gol, você nunca jogou, Cabela? Já brinquei, Aliás, a última vez que eu brinquei gol a gol, tive uma distensão e 3 meses de molho. Não podia nem andar direito. Foi caro esse gol. Que beleza. 17 minutos e 20 deste segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Tá acabando a equipe do Náutico, vem pro campo, tá carregando lá pelo lado esquerdo. Trabalha por ali a chegada do Matheus, ele tenta o toque na frente, chega a marcação pra cima dele, deu um tapa na bola, vem ali com o Vitor Ferraz no meio, foi programado, é falta. É falta pro Timbu, é falta do Rodrigo Andrade em cima do Vitor Ferraz, é falta pro Timbu, é pela meia esquerda, Léo Toninho. Foi falta, né? Ele até, num primeiro momento, pensei que ele tinha dado no início da jogada, mas não, foi pra cima ali do Vitor Ferraz, que ele me lembrou o Lennon, né? Lateral do Guarani, que jogava com a camiseta, né? Por dentro ali do calção, ele todo arrumadinho, todo baixinho, capitão do time. Falta pelo canto esquerdo, camisa 8 ali. O Souza, mais uma vez, se prepara pra batida. É o bate-tudo da equipe do Timbu. Souza na cobrança da falta. Ali de perto da direita, vem bola pra grande área, todo mundo na meia-lua. Se segura aí, Bugrão! Se segura aí, Bugrão! Vem bola pra grande área, tá todo mundo ali na meia-lua. Vai pra cobrança o Souza, conversou ali com o Elano, vem bola pra dentro da grande área, tá todo mundo lá, autoriza o árbitro, é falta que favorece a equipe do Náutico, correu pra bola, levantamento feito, desvio, Kozlinski pegou, goleiro segura, pega Kozlinski! Mais uma vez o ataque da equipe do Náutico subiu sozinho pelo meio, ninguém acompanhou, Léo Toninho. Mais uma vez, hein, ali o Kozlinski teve que em 2 momentos fazer uma grande defesa, cruzamento do Souza dentro da grande área, na pequena área praticamente, teve um desvio ali do ataque do Náutico, grande reflexo, 2 boas defesas, salvou o Guarani, o camisa no número 30. Mas não pode deixar o cara chegar sozinho ali no meio da grande área para fazer o cabeceio, Gabi. Exatamente, primeiro tempo já teve o cabeceio do Franco, que bateu no travessão, e agora o grandalhão, o Jonathan, que entrou no ataque livre de marcação. Kozlinski conseguiu fazer a defesa parcial. Defesa bugrina precisa ficar mais atenta. Sai jogando mais uma vez, Derlan bota no campo de ataque com o peito, ajeita o Giovanni Augusto aqui pela esquerda com o Jamerson. Jamerson carrega a bola, busca o espaço, Breca faz a finta de corpo, devolve do Giovanni Augusto para fazer o toque ali pelo meio. Rodrigo Andrade toca no Isaac, Isaac faz o domínio, tem Giovanni Augusto aberto pela esquerda, ele que recebe, domina, ajeita na perna direita, vem carregando, buscando o campo de ataque, recua lá no sistema defensivo com o João Vitor. 19:30, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Richard Rios tenta a finta por baixo, o Júnior Tavares bota pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugri. É lá pela direita, já vai chegando lá pra fazer a cobrança com as mãos lá o Lucas Ramon, toma a distância, vai jogar lá pra área, hein? Vai jogar lá pra dentro da área, hein? Toma a distância o Lucas Ramon, ele carregou a bola ali. Jogou pertinho, Giovanni Augusto encostou para receber, devolve a bola mais uma vez, Lucas Ramon botou na linha de fundo com o Giovanni Augusto, brigou pela bola, são 3 jogadores em cima dele, ele tentou toque, vem pelo meio, quem chega é o Bruno Bispo para fazer a roubada, toca no Júnior Tavares, já rola a bola com o Matheus devolve no Tavares, o Tavares faz o domínio, gira o corpo, mas tem falta em cima do Matheus, ali na saída da grande área, o jogo tá parado, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados de bola rolando. 20 passados de bola rolando. É o segundo tempo, Brinco de Ouro, 24ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 1. Náutico nada. Futebol Globo CBN. Guarani tá dando um salto, tá indo para 17ª posição.
é a primeira ali na zona de rebaixamento com 23 pontos. 2 pontos abaixo do Operário, que é o 16º, 3 pontos a menos que a Chapecoense, que é a 15ª. 21 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Rola a bola para o campo de ataque mais uma vez. Vem por ali o Giovani da equipe do Timbu ali pelo meio. Souza inverte a jogada. Júnior Tavares lá do lado para receber. Sobe de cabeça Lucas Ramon. Toca na bola, ela sobra com o Bruno José. Ele evita a saída, puxa pelo meio, escapa da marcação do Vitor Ferraz. Quando fez o passe veio errado. Ali pelo meio, Souza recupera, já toca a bola com o Jobson. Jobson rola a bola com o Matheus. O Matheus faz o domínio do círculo central do gramado. Vem pelo campo de ataque, vai trabalhando a bola, vai chegando a equipe do Timbu. Na direita com o Anilson. O Anilson devolve mais atrás, mais uma vez com o Matheus. O Matheus faz o domínio. Encontra o Jobson ali pelo círculo central do gramado. Vitor Ferraz, que veio trabalhar aqui no miolo, ó. Veio trabalhar aqui no miolo. Toca na bola, faz a abertura o Anilson. Dominou, perna direita, vai pro cruzamento. Teve o desvio no meio do caminho. A bola quicou no gramado. Júnior Tavares devolve pra grande área. Sobe Lucas Ramon de cabeça para fazer o corte. Ela foi no peito do Giovanni Augusto. De calcanhar, tocou na frente. Chegou mais uma vez Bruno José. Bola tabelada com Genison. Devolve pela direita. Bruno José vem pro campo de ataque. Vem carregando. Tem marcação pra cima dele. Lá pelo lado esquerdo, quem chegava era o Maurício, o zagueirão pra cima. Ele toca a bola mais atrás do Giovanni Augusto. Recebe falta do Vitor Ferraz. Léo Toninho. Caído no gramado. Ali o camisa número 10, Giovanni Augusto. Sente ali o tornozelo, já levanta as meias. Ali chega o Vitor Ferraz também. Já com muita experiência, fica ali na frente, capitão do time. Falta a favor do Guarani. A torcida gosta. Bom momento. Quem sabe o segundo gol, viu, Cabela? Pois é. A falta que favorece a equipe do Bugre lá. Fala, Gabi. Náutico, ele tá gostando do jogo. Giovânio tá com liberdade. O Leandro Vilela tá suspenso hoje e ele tirou o Madison. Eu não estranharia se daqui uns 10 minutos ele colocar o Silas e o Eduardo Persson nesse meio campo, porque o Náutico tá vindo pra cima. É falta que favorece a equipe do Guarani, aumenta o volume, torcedor do Bugrão, quem sabe agora vai Bugrão, vai Bugrão! Correu pra bola, levantamento, não saiu levantamento nenhum, veio baixa a bola, o Souza não bicando a bola, tira o perigo da grande área, a bola sobe ali com o Rodrigo Andrade de cabeça, ele toca na bola, devolve pro campo de ataque, Bruno José, botou lá na frente, Maurício toca de cabeça, ela sobe, desce, Júnior Tavares, recebe ali pelo meio, Jobson, já faz o domínio pra sair jogando pra equipe do Timbu, olha o Vitor Ferraz atrapalhando o Jobson, devolve lá na ponta esquerda, ele entra na lateral do campo em velocidade, Júnior Tavares, cruzamento na grande área. Bola vai saindo em tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Só tiro de meta, caiu ali pelo meio do caminho o grandalhão Jonathan. Fica reclamando ali, mas nada tão assintoso, né, Léo Toninho? Nada assintoso. Foi ali na disputa de bola com o Derlan, camisa 34, mas uma jogada rápida, né? Um cruzamento muito rápido. Qualquer desvio ali poderia surpreender o goleirão Kozlinski. Tiro de meta anotado, o Guarani vencendo o segundo tempo. Pois é, a bola foi longe, o Gandula foi buscar, o Gandula aqui da lateral já joga a bola lá para reposição, o árbitro pega no pé, 23:50, 1-0, o Bugrão tá ganhando, o Bugrão tá na frente, tá ganhando aqui do Timbu, do Brinco de Ouro. Kozlinski, no tiro de meta batido, despacha a bola pro campo de ataque, ela vai caindo lá pela intermediária, sobe de cabeça o Anilson, vem pelo meio do campo com o Richard Rios, chegou esquisito ali com o Jobson. Oi? Venuto vem aí. Daqui a pouquinho, vem por baixo. Só confirmando, quem que vem aí? Lucas Venuto, camisa 77. Daqui a pouquinho, portanto, vai mexer de novo ali o Mozart Santos. Daqui a pouquinho vai mexer de novo o técnico do Guarani. 24,5. 1-0, Guarani tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Lá em São Paulo, 0-0, Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera. Lá na Neoquímica Arena, 0-0, placar do jogo, a narração de Oscar Luiz, saindo gol lá, você ouve aqui. Na transmissão da CBN Campinas. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Já faz o arremesso, joga no campo de ataque, no meio do caminho. Quem chega ali é o Júnior Tavares para fazer o corte. Joga para fora, é outro manual. Mais uma vez vai chegando ali o Lucas Ramon para fazer a cobrança com as mãos. Ele toma a distância, ele busca alguém para fazer o passo. Ninguém se ajeita, ninguém chega. Ele busca alguém, ninguém se apresenta ali, ninguém desmarca. Ele está buscando, está procurando. Joga na frente, o lançamento é feito. Bruno Bispo estava lá para fazer o corte. A bola volta do peito do Lucas Ramon. Ele tenta o domínio, só que sai com bola e tudo. Arremesso manual que favorece o Timbu. Você ouviu o toque CBN, 25 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 Guarani. Genison
Marcou com categoria, recebeu o cruzamento, dominou do peito, a bola correu no corpo. Quando ela cai no gramado, ele enche a cara da bola, estufa a rede. 4 minutos, segundo tempo, 1-0 Guarani. Já estamos com 25, olha o Guarani na recuperação de bola com o Bruno José. Ele carrega lá pelo lado direito, faz a finta, adianta demais a bola. Quem chega para fazer o corte é Bruno Bispo. Ele briga pela bola, deu certo ainda, foi esquisito, mas deu certo. Deu certo, Bruno José tenta o passe nos pés do Jobson. Bruno José, ele tenta, eu até acho, conheço o Bruno José de outros campeonatos, né, de outros clubes, sempre se apresentou bem, né, aqui no Guarani que parece que não deu certo, né, o Gabi, e ele tá tentando, ele tá lutando, tá batalhando. Não encaixou, não vem numa boa fase, tudo que tem tentado não tem conseguido, e por isso que a alteração acontece no Guarani. Vamos lá então, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Guarani. Saiu 17-1-7 Bruno José e entrou 77-7-7 Lucas Venuto. Muito bem, Venuto em campo, o Gabi fala daqui a pouquinho. Sai jogando a equipe do Guarani, tem jogador caído fora do campo, que é o Vitor Ferraz, está sentindo ali o braço direito. A bola sobra com o Genison, Genison toca nela, fez o passe ali pela meia com o Giovanni Augusto. Ele protege a bola, recua ali com o Richard Rios no círculo central do gramado, bota lá atrás para começar de novo com o João Vitor. O João Vitor rola a bola com o Rodrigo Andrade, faz a proteção, chega no lance, é falta. É falta em cima do Rodrigo Andrade ali pela meia. Vitor Ferraz levanta, faz o sinal como que se tivesse ganhado no grito. Ali pelo meio, o árbitro só conversa com ele, tá tudo certo, mas a falta anotada, né, Léo? Exatamente, derrubou ali o Rodrigo Andrade, não gostou nada do capitão do time, levantou, falou, o que foi, professor? Eu não fiz nada, pediu um pouquinho de calma ali, falta anotada, posse de bola para a equipe do Guarani que vence o segundo tempo. Tá lá, o Vitor Ferraz não quer papo com o Rodrigo Andrade, não. Agora sim, tudo bem, deu tapinha nas costas, tudo certo. Ele falou assim, daqui a pouco... Fica longe, Rodrigo Andrade, do Vitor Ferraz e do árbitro. De preferência. Sim. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela direita, Venuto. Recebeu, tocou com o Giovanni Augusto, fez a tabelinha, recebe de volta ali pela meia, deu um tapa na bola, abertura do lado esquerdo pro Jamerson. Vem com ela, dominou, perto da canhota, levantamento, segundo pau, passa por todo mundo, vai pra fora. Gabi Castro, Venuto em campo, Bruno José. Será que foi porque eu falei do Bruno José? Tirou ele? Sacou na hora, sim? Será que o Moça estão ouvindo e passando? O Cabela, depois do gol, o Guarani recuou, né? Então, para poder puxar esse contra-ataque com fôlego, ele faz aquela troca para poder renovar. 6 por meia dúzia, um atacante por outro, tira o Bruno José, que estava sumido nesse segundo tempo, coloca o Lucas Venuto, jogador que vem do banco de reservas, para tentar dar mais velocidade, ânimo para poder puxar esse contra-ataque. 28 minutos e meio deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Genison foi tocado por trás ali, ele cai, a falta tá anotada, é falta pro Guarani, o jogo tá parado, Léo Toninho. Jogo parado ali no canto direito, né, jogador bugrino ali sentindo a coxa direita, Guarani segura um pouquinho, segundos importantes, prepara pra cobrança ali o Venuto, né, que acabou de entrar ali, camisa 77, Venuto pra bola. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área. Saiu o Venuto da bola, ficou Giovanni Augusto lá pra cobrança. Vai Giovanni Augusto pra cobrança. Vai se ajeitando lá pra fazer o levantamento. Quis barreira, o goleiro não. Tá todo mundo lá na meia-lua. Boa bola, boa. Cruzamento veio por baixo. Não entendi essa do Giovanni Augusto, hein? Não entendi essa do Giovanni Augusto. Sai jogando a equipe do Timbu que vem pro campo de ataque. O lançamento foi feito pra fora. A bola teve desvio e arremesso manual. Eu não entendi essa do Giovanni Augusto, hein? Cruzamento rasteiro na meia-lua da grande área. Será que todo mundo, o zagueiro vai pra área, né? Não tinha barreira, dá um... Pois é. Será que ele ficou bravo com o Léo Toninho, que ele falou que era o Venuto, aí foi lá, e será que ele ficou bravo com o Léo Toninho? Pode ser isso. Pode ser isso. Do jogo, desculpa, Giovanni, desculpa, é você o 10. 29,50. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Olha o Souza com a bola dominada. Vem pro campo de ataque. O Timbu tenta o lançamento. Mas o quarta-zaga, Maurício, zagueirão que vem pro campo de ataque. Deixa com o Jobson lá pelo lado esquerdo. Volta a bola com o Maurício. Maurício rola ali pelo círculo central do gramado com o Bispo. O Bispo já deu um tapa na bola pro Matheus. Vem pela direita, vem pro campo de ataque. O Jobson ficou caído. Chega Nilson pra ficar com ela. Domina da direita, rola a bola pelo círculo central do gramado mais uma vez. Vai tocando a bola. O Timbu tá fechadinho. A equipe do Guarani. Tem um 4-2-4 Guarani ali, ó. É isso mesmo, Gabi? 4-2-4. Estão chegando bem, hein?
É isso mesmo, Gando? É isso aí, é isso. Olha o Timbu, cruzamento na área, passa por todo mundo. Corre o Isaac tentando evitar a saída, não consegue, mas o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. Não sei porque que o Isaac desse pique, se a bola tava saindo já também, não é? Hein, Isaac? O que acontece aí? Tico e Teca não tá funcionando, não? Vamos girar? Oi? Não vai falar frente do torcedor, né? É, também tem essa, né? Mas o arremesso era do Guarani, né? O tiro sai pela culatra. Toma cuidado. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, é o segundo tempo do jogo. Brinco de Ouro, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani. Gênison. Náutico. Nada para a equipe do Náutico. Futebol Globo CBN. Ô Cabela, e esse 4-2-4 que você citou pro torcedor poder visualizar, a linha de 4, então tem o Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson, a linha de 2 que você citou, Rodrigo Andrade e Richard Rios, e os 4 mais avançados, Isaac, junto com o Giovanni Augusto, Lucas Venuto e o Gênesis. Olha o Guarani, jogada do Isaac pelo lado esquerdo, fez a finta, encontrou o Giovanni Augusto, já bota lá pela direita com o Venuto. Venuto recebeu, passou lotado, o Lucas Ramon, ele puxa pelo meio, abriu uma avenida ali no meio, tentou toque de bola, tem a zaga em cima dele, pra fazer o corte, não consegue o passe, sobra de bola com a equipe do Timbu, tenta sair o jogo. Opa! Se enroscaram lá, hein, o Richard Rios. E ferveu o caldeirão ali com o Jobson. E o Jobson tentou revidar isso, né, Toninho? Exatamente, o Derlan foi lá tirar satisfação ali, o camisa 34, né? O Jobson, ele acabou ficando quietinho. Talvez ele tenha visto que errou ali, inflamou a torcida. Parece que a comissão técnica do Náutico tenta tirar ali os jogadores, mas pode pintar uma revisão de VAR, alguma atuação ali da arbitragem, mas foi como um leão ali o camisa de número 34, ali o Derlan pra cima do jogador, ali no camisa 7 da equipe do Náutico. Agora a turma do Deixa Disso foi lá, teve um cartãozinho, pela minha visão aqui, um amarelo pro 8, amarelo pro Souza e também pro Derlan. Então 8, né, amarelado pelos lados do Náutico e Derlan 34 amarelado pelos lados do Guarani. Depois, quando quiser, Cabela tem o público em renda. Beleza, então vou anotar aqui amarelinho pro Derlan e amarelinho pro Souza. Detalhe, né, quem tentou revidar não tomou cartão. É isso. Que foi o Jobson. Não, completamente desnecessária, né? A mania de jogador brasileiro, de querer ser machão. Todo mundo viu que o jogador do Náutico fez. Aí o Derlan precisa sair do campo de defesa para ir lá brigar, precisa ser contido pelos próprios atletas, pela comissão técnica. A Guarani tá vencendo o jogo, cabecinha no lugar, tem que usar inteligência. Não pode entrar na pilha. Derlan tava pendurado, ô Léo? Derlan não, viu, Cabela? Derlan não estava. Muito bem, então. 33,5. Yuri vem aí. Oi? Yuri vem aí, camisa 9. Daqui a pouquinho vem Yuri. Na equipe do Bugrão. É a última substituição da equipe do Guarani. Saiu o Gênison, cansadaço, né? Correu pra caramba. Toca a bola a equipe do Timbu que vem pro campo de ataque ali pelo meio com o Souza. Fez a finta de um lado de outro, tocou mais atrás com o Matheus. Ele recebeu, ajeitou na perna da canhota, deixou do lado. Jobson vem pro ataque. Jobson dá um tapa nela ali pela meia. A marcação é do Isaac, chega pra cima dele. Fez o quarto, sobrou. Jobson preparou, bateu longe do gol. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Léo. Bateu muito longe, né? Ali até pra sorte do Guarani, mas a zaga tenta. Foi com o jogador ali, o camisa número 7, bloqueou ali a batida do 7 da equipe do Náutico. Linha de fundo, tiro de meta anotado. Já substituição pelo lado ali do Guarani. Beleza, daqui a pouquinho então você confirma. Tem tiro de meta para a equipe do Guarani. O Kozlinski está lá tomando água. Já está em campo ali o Yuri. Vamos lá agora então. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Guarani, saiu até agora o autor do gol da vitória bugrina, com a camisa 91, Gênison deixou o gramado, entrou 9, Yuri. Olha, Guarani chegou, lançamento veio pra grande área, sobra de bola com o Isaac, preparou, bateu, explodiu em cima do zagueiro. A bola volta ali pelo meio, não consegue o domínio, o Jamerson briga por ela, a bola vai ficando com o Giovanni, o Jamerson comete falta, o jogo tá parado. O jogo vai ficando tenso, o Guarani não consegue fazer o segundo gol, a torcida fica apreensiva. Tem que tomar cuidado o Guarani,
35 e 20, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Vem Timbu pro campo de ataque, vai tocando a bola, Jonathan foi pra tabelinha, bola espiada, chegou por baixo pra fazer o corte, Lucas Ramon, ela sobra com o Rodrigo Andrade, faz o break, aí não, Rodrigo Andrade, não brinca aí, Rodrigo Andrade, toca na bola pro Venuto, lá pela direita, já faz a ligação no campo de ataque, ele busca o Yuri, tá descansadaço, domina no peito, coloca no gramado, faz a abertura lá do esquerdo com o Isaac, Giovanni Augusto passou, recebeu na frente na área, chegou marcação pra cima dele, pra botar a bola pra fora, o árbitro da falta do Giovanni Augusto. Gabi Castro, o Yuri entrou, pro Gerson tava cansado, 6 por meia dúzia, mas o Guarani tá dando bobeira aqui. É, quinta e última alteração, até porque o Genison tinha recebido uma pancada na coxa, colocou ali na mão, então até para preservar o atleta que já tá com desgaste, já tá cansado, tá chegando agora, então ele tira o Genison e coloca o Yuri. Eu seria mais retranqueiro que o Mozart, viu, Cabela? Verdade. Eu teria colocado o Silas, um homem ali de meio campo, porque eu tô vendo uma liberdade ali do Souza, do Giovani, então acho que precisaria congestionar. Agora, ele não colocou esse volante, quem tá em campo consegue preencher este espaço. Você não precisa colocar um volante. Então, o Richard Rios, junto com o Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto, dá para fazer um meio compacto e diminuir essa liberdade que tá o Giovani, por exemplo. Sentiu. Opa, quem sentiu? Camisa 19, Giovani, pedindo substituição, mas pelas minhas anotações não tem como não, viu? Mancando bastante. Jogador do Náutico. Falávamos, olha lá, e sentiu, hein? Fisgou a perna direita ali, posterior da coxa direita, Giovani tá se arrastando ali. Vem Guarani, o Venuto deu o drible pra cima do Tavares, bota na grande área, o lançamento é feito pro Yuri, briga pela bola junto com a Nilson. Tá dizendo que não foi nada o árbitro. Segue o jogo, sobra de bola. Ali pelo lado esquerda com o Giovanni Augusto. Rola Rodrigo Andrade, devolve pelo lado esquerdo com o Isaac. Ajeita na perna direita, bola enfiada. Ponta esquerda, entrou na grande área. Giovanni Augusto brecou, fintou, sassaricou de um lado de outro. Preparou, cruzamento, levantou. Lá no segundo pau, sobe a zaga do Timbu. Ela vai sobrando com o Venuto. Opa, Lucas Ramon chegou dividindo ali. E quem chega também rasgando para fazer a falta é o João Vitor. Comete a falta. O Jonathan vai para cima do João Vitor ali. A verdade é que a situação do Timbu no momento é horrível na classificação. E eles estão tentando, de alguma maneira, enervar o time do Guarani para conquistar pelo menos um pontinho aqui, conquistar o empate. Agora, não pode entrar nessa pilha, Gabi. Não pode entrar nessa pilha. Cabeça no lugar, é final de jogo. O Guarani faz uma boa partida, vence por 1-0. Não precisa recuar tanto, né? Precisa explorar mais um pouquinho essa posse de bola, ficar com ela, porque os últimos minutos prometem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Lançamento feito ali pelo Jobson, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. A gente falava, né? Com 11 minutos, o Elano trocou 5. Não tinha mais ninguém para substituir, não pode mais substituir ninguém. E um jogador machucou, que é o Giovani. E num jogo físico, né? Que é de Campeonato Brasileiro da Série B, é característica, consegue nem andar, né? Muito cedo, então bom pro Guarani, porque o Giovani estava sendo acionado, estava jogando centralizado, deve ficar lá no ataque, né? Tá mancando, então é bom pro Guarani poder explorar também este espaço. Só que não pode errar, né? Errou o Guarani na saída de bola, sobrou o Giovani, tentou lançamento pra área, a zaga do Guarani fez o corte, ela sobra com o Matheus, não pode dar bobeira o Guarani. Venuto chega por baixo pra fazer o corte, já briga pela bola, toca pra ela aqui do lado esquerdo com o Isaac. Isaac já faz o domínio, ele vem carregando a bola, toca no Jamerson. Jamerson tá com fome de jogo hoje. Tá com fome de jogo o Jamerson. Recua mais uma vez com o Rodrigo Andrade, faz o domínio, dá um tapa na bola pra Giovanni Augusto no círculo central do gramado. Pintou o lançamento, Jamerson lado esquerdo domina, coloca do gramado, encosta a marcação do Anilson pra cima dele, vai pra finta, carregou linha de fundo, brigou pela bola. Último toque do Anilson. Ele tentou dar o drible da vaca pra cima do Anilson, só que o Anilson saiu pro mesmo lado da vaca, entendeu? Aí, ele tentou recuperar, ganhou o escanteio, deu certo ainda, viu, Léo? É o errado que deu certo, né? Ele tentou, como você mesmo falou ali, uma jogada, mas não foi muito feliz, não. Talvez se ele tivesse jogado a bola e ter feito cruzamento, poderia ser uma boa jogada. Mas sorte ali do Guarani, o último toque foi do jogador do Náutico, Venuto, sem pressa. Ele bate em bons escanteios, viu, Cabela? Presta atenção no baixinho, camisa 77, escanteio bugre. Ele é o que você falou? Baixinho. Você pode falar, né? Conheço bem. Escanteio, oitavo no jogo, quarto para a equipe do Guarani. Pintou, levantamento fechado, Lucas Perry.
evita o gol olímpico, a bola tinha endereço e era dentro do gol, Léo Toninho. Exatamente, tinha interesse, ele bate muito bem na bola ali, o camisa de número 77, lá no primeiro pau, o goleirão foi ali na bola, até tinha, né, os jogadores altos do Guarani também no primeiro pau, conseguiu dar um soco nela, seria um golaço, seria o segundo gol do Guarani. Jamerson Leão em campo hoje, hein? Jamerson, camisa 83. Sai jogando mais uma vez a equipe do Timbu com Jobson. Jobson toca na bola, rola a bola para a chegada do Bruno Bispo. Bruno Bispo toca na bola, era o Maurício que estava ali. Toca a bola para o Nilson. Nilson pelo meio. O Souza recebeu, dominou, gingou de um lado de outro. Marcação encosta para cima dele. O Isaac fica acompanhando. É o Rodrigo Andrade, só acompanha a Nilson. Fica com ela, domina, toca no Matheus. Matheus recua mais uma vez com o Souza. Tem a marcação ali. O Rodrigo Andrade vai para cima do Souza. Ele toca a bola do lado com o Matheus, Guarani fechadinho. O Timbu vai tentando encontrar um espaço. Tá jogando praticamente com um a menos, hein? Joga com um a menos porque o Souza não anda em campo, não consegue andar em campo. Sobrou com o Vitor Ferraz, tabelou, recebeu de volta a linha de fundo, preparou o cruzamento, segundo pau, passa por toda a área. Rasga lá do outro lado, dá um bico na bola e tira o perigo. Lá do outro lado, o João Vitor vem bola para a Grandeira, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte mais uma vez. Aí tocando a bola o Timbu. Timbu vem com tudo, hein? Vem com tudo o Timbu. Toca a bola mais uma vez, Vitor Ferraz pela direita, lançamento é para o Anilson. Recebe, tentou, toque, atrasa para o goleiro. Os links que só acompanha a bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 e 50 desse segundo tempo de jogo. Brinco de ouro da Princesa, 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani. O Guarani, Gênison marcou a 4 minutos. Náutico. Nada para a equipe do Náutico. Vai tocando a bola mais uma vez ali. Opa! Cabeça com cabeça ali, o árbitro já pede departamento médico em campo, deu cabeça com cabeça ali, o jogador tá caído, é o Yuri. Léo. Exatamente, mas deu a impressão que ali o 20, né, o Matheus deixou ali o cotovelo, hein, foi um lance rápido ali, ele já caiu ali colocando a mão ali no rosto, deu a impressão que ele subiu sim, teve um choque, mas que deixou o bracinho direito. Tá caído ali, o árbitro para o jogo, pro atendimento do Yuri, é algo que preocupa ali pelo departamento médico do Guarani, tá muito ali em cima do jogador, sendo atendido camisa número 9. Agora, Gabi, tá crescendo no jogo o Timbu. E o Guarani tá se encolhendo muito pra sair no contra-golpe, mas não pode escolher muito. O Guarani tá deixando o Náutico jogar, precisa compactar mais o meio-campo, Richard Rios jogar ao lado do Rodrigo Andrade, voltar um pouquinho mais o Giovanni Augusto, deixa a velocidade a cargo do Lucas Venuto para ele poder puxar esse contra-ataque, porque é o único atleta que está em campo hoje que tem essa velocidade, que é o ponta. Não tem ninguém aqui pelo lado direito. O Giovanni Augusto não tem tanta essa velocidade e o Jamerson já está cansado, correu uma barbaridade durante todo o jogo. Então, para o Guarani não precisar ficar esticando toda hora só para o Lucas Venuto, joga um pouquinho mais compactado, mantém essa posse de bola, vai tocando e aí quando sim precisar, aí você pode contar com o Lucas Venuto num lançamento, colocar ele nas costas da zaga do Náutico. Mas final de jogo vai ser tenso, vai ser complicado, Cabelo. Pois é, o árbitro deu um sinal aqui pro auxiliar aqui, eu não consegui entender, obviamente, mas ele falou com o auxiliar aqui, alguma coisa do tipo assim, com o movimento de mão. Vamos lá. A posse de bola é do Guarani, hein? A posse de bola é do Guarani, o Vitor Ferraz. Tá querendo ganhar no grito, né? Porque na bola, acho que já foi o Vitor Ferraz, né? Já passou a época dele, né? Toca a bola, Guarani, no campo defensivo do Erlan. Rola a bola com o João Vitor lá pela direita. Não brinca aí, Guarani, não pode brincar aí. Sai jogando ali pelo meio. Perdeu a bola, tô falando, pode brincar aí. Vem pro ataque, Matheus chega por baixo. Rodrigo Andrade pra fazer o corte, dá um bico na bola, tira o perigo. Não pode brincar aí, tá ganhando o jogo. 1-0 é importante pra equipe do Guarani. Sobra de bola mais uma vez. Chega Richard Rios, toca na bola, sobe de cabeça a zaga do Bugre. Briga por ela lá pelo lado direito, o Venuto. Vai programado, o árbitro para e pega uma falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo, Léo Toninho. Consegue respirar com isso, o Guarani vencendo aí no segundo tempo, a torcida já começa a acender novamente aí os celulares, o Elano não gostou nada da marcação de falta, canto direito sem pressa alguma, o Guarani tem a posse de bola vencendo no segundo tempo. 45, toque CBN marcando 45. Mais 5. Vamos a 50. Guarani e Náutico.
Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola, mais uma vez o Timbu. Lá pela lado esquerdo, sai jogando, vem pro campo de ataque, bola enfiada ali com o pelo duro do Bispo. Souza não consegue domínio. Jogou na contramão, Richard Rios, lançamento pro Tavares, lá pela esquerda, é falta em cima do Júnior Tavares. Falta do Venuto, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Norte, 45-40 desse segundo tempo. Vai levar um perigo tremendo, vai todo mundo pra área, Léo Toninho. Perigo grande, né? Porque alguns passos já seria pênalti, né, Cabelo? Ali no canto esquerdo, falta a torcida, né, do Timbu, que tá lá do outro lado, ali nas costas do goleirão Maurício Kozlinski. Reclamou bastante, não pintou, pelo menos na minha visão, um cartão amarelo. O fato é que canto esquerdo, falta perigosíssima pra equipe do Náutico. Guarani vencia lá no primeiro jogo, 1-0, viu, Cabelo? No finalzinho tomou um empate. Tira essa bola daí, zaga. É falta, o Souza tá lá para fazer a cobrança. Dois jogadores da barragem humana no bico da pequena área. Lá pelo lado direito, defensivo do Guarani. Tá preocupado Kozlinski. Torcedor apreensivo aqui no Brinco de Ouro. 1-0, Guarani tá ganhando. Vamos a 50, 46,5 deste segundo tempo. Souza vai na bola. Atenção aí, Guarani. Atenção aí, Bugrão. Autoriza o árbitro. Souza tá na bola. Correu pra bola batida. Espalma Kozlinski. Defesaça do goleiro, bota para escanteio. É lá pela esquerda, tem pressa. O Souza vai na cobrança. Já faz o levantamento fechado. Pra fora do gol. Tá dando o último toque do jogador do Guarani, é outro escanteio. É outro escanteio que favorece a equipe do Timbu. É lá pelo lado esquerdo, escanteio que favorece a equipe do Náutico. Vai chegando ali o Matheus, dá um bicando a bola, jogou lá na arquibancada. Escanteio cobrado, bola fechada, desvio de cabeça, pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Léo Toninho. E é na pressão. No primeiro escanteio, Maurício Kozlinski, grande defesa. No segundo escanteio, o Yuri vibrou bastante. No primeiro pau, colocou a bola pela linha de fundo. Depois do susto, linha de fundo, tiro de meta. A torcida canta, vibra bastante, manda boas energias. Finalzinho de segundo tempo, Guarani vencendo. Não pode dar bobeira, né, Gabi? Finalzinho do jogo, 1-0, precisando desse resultado, não pode dar bobeira. A bola do goleiro não pode dar espaço nas costas, entrou ali o Tavares do Lucas Venuto, estava tentando ajudar ali o Lucas Ramon, bola aérea, problema do Guarani. Precisa ficar atento no finalzinho de jogo. Olha o Bugrão, vem pro campo de ataque, o Isaac lá do esquerdo, deixa ali pro Giovanni Augusto, já faz o domínio, encosta a marcação do Anilson pra cima dele, faz ali dá uma penteada na bola, joga mais atrás com o Jamerson, vai tocando a bola, vai gastando, não pode brincar, Guarani, não pode brincar, Guarani. Bola sempre com o Derlan, dá um bicão nela, joga pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe o Anilson de cabeça, ela vem pelo meio, brigando o Yuri, caiu. É falta em cima do Yuri, é falta pro Guarani, é falta pela meia esquerda, Léo Toninho. Exatamente, falta ali no canto esquerdo, a torcida vem junto, já batendo palmas, já cantando, fica caído o jogador Bugrino, finalzinho do segundo tempo, Guarani vencendo. 48,5. Tem falta pro Bugrão aqui pelo lado esquerdo. Vai chegando o Giovanni Augusto para fazer a cobrança. Não vai ninguém pra área. Não vai ninguém. Cobra curtinho, lado esquerdo Isaac. Faz o domínio. A torcida levanta, canta, empurra o Guarani. Bugrão eô, Bugrão vai pra cima. O Isaac protege bem a bola, fica com ela. Tenta sair jogando, perde o lance, chega por baixo. Cometendo falta em cima do Matheus, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Timbu. Vamos girar pela última vez o ponteiro. Tá aí, marcando o cronômetro CBN Campinas. 49 é o último giro do ponteiro. Júnior Tavares sai trabalhando lá pela descida do Timbu. Vem pro campo de ataque. O lançamento foi feito lá na meia lua da grande área. Quem chega de cabeça para fazer o corte é o Lucas Ramon. Ela sobra com o Jobson. Brigou pela bola e o Richard Rios cometeu uma falta ignorante ali pela meia esquerda. Ignorante essa falta do Richard Rios, Léo Toninho. Exatamente, foi mais na vontade, né, ali o jogador da equipe do Guarani, poderia ter um pouquinho mais de calma, canto esquerdo, tem posse de bola ali o camisa 8, 22 também pra jogada, praticamente último lance, torcedor de pé, viu, Cabela? Último lance do jogo é falta pro Timbu lá pela meia esquerda. O Richard Rios cometeu uma falta sem necessidade nenhuma. O Jobson não chegaria na bola, mas nem tem amanhã cedo. E o goleiro tá na área.
Todo mundo na área, todo mundo na área. É falta pro Timbu. Júnior Tavares e Souza, os dois da cobrança da falta. Júnior Tavares passou, Souza brecou, correu ali pra bola, agora sim, vai pra cobrança, bateu direto pro gol. Kozlinski espalmou a batida na trave. Desvio de cabeça, Kozlinski! Dois milagres do goleiro do Guarani. Tem escanteio pro Timbu, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área. O Júnior Tavares está na cobrança, todo mundo lá no meio. O tempo regulamentar já está esgotado, em 50 minutos e 40. Tá tendo revisão do VAR, o árbitro mandou esperar, tá tendo alguma revisão do VAR. O árbitro vai lá conversando com o outro goleiro, um goleiro marcando o outro. O Lucas Perry que bateu a bola, o Kozlinski que defendeu, a bola foi na trave. Que chute do Lucas Perry, que defesa do Kozlinski. Que coisa de doido, esse final de jogo, escanteio, autoriza o árbitro. Vai Júnior Tavares na cobrança, levantamento de cabeça, faz o corte, a zaga do Bugre. Botou pra fora, 51. Tá esperando o que, seu juiz? Tá esperando o que, seu juiz? Arremesso cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte, ela sobra com o Lucas Perry. Chega Rodrigo Andrade pra fazer o corte. Apita o árbitro. Vitória do Guarani. Guarani pode reunir o time inteiro e dar o bicho para o Kozlinski. Último minuto de jogo, ele fez simplesmente 2 milagres aqui no Brinco de Ouro. Os jogadores vão todos lá comemorar com o goleiro do Guarani. 2 milagres do goleiro Kozlinski. Um no chute do Lucas Perry e depois da cabeçada do Jonathan. Ele tirou as duas bolas de dentro do gol praticamente. Era pra bola ter entrado no último minuto. Lá no primeiro jogo, lá no jogo do primeiro turno, no último minuto ele falhou e deu empate pro Náutico. Hoje foi diferente. No último minuto, ele salvou o Guarani, Léo Tonin. Com muita vibração ali, o goleiro da equipe do Guarani, também os seus parceiros foram lá, cumprimentaram ali, realmente, defesas importantíssimas no final do jogo. Vamos ver aqui, o primeiro jogador chegando é o Rodrigo Andrade, vamos ver se ele para falar com a gente. Festa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Rodrigo, por gentileza, Rodrigo passou, não quis falar, o Richard Rios falando. Não sei se ele arranha falar um portuguesinho, a gente pode tentar puxar o reforço da equipe do Guarani para ele que fez a sua estreia aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver. Richard sendo bem cumprimentado. Ô Richard, fala sobre sua estreia. Passou, não deu muita trela. Vamos ver aqui se Lucas Ramon fala, jogador lateral da equipe do Guarani. Ô Lucas, por gentileza. Entrou no comecinho do jogo, mas qual é a importância dessa vitória para a equipe do Guarani? Sim, é fundamental, né? A gente está sempre preparado, né? Houve um imprevisto ali no começo com o Diogo, espero que não seja nada sério, que ele volte rapidamente. E foi como eu falei ali no primeiro tempo, a gente estava pecando nos detalhes, agora graças a Deus a gente foi efetivo e a bola bateu na trave e saiu. Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Aí o Lucas Ramon falou, Giovanni Augusto aqui também, camisa número 10. Vamos ver se a gente fala mais aqui com o jogador. Ele que voltou, né? Os jogadores suplentes deixando. Giovanni, seu retorno, por gentileza. Giovanni, você é o talismã do Guarani, 6 jogos sem vitória. Você voltou, o Guarani voltou a vencer? Não, acho que isso é só um detalhe. Eu acho que hoje quem está de parabéns mesmo é o Gênesis. Fez o gol da vitória. É um jogador que tem um potencial enorme e sabia que na hora certa ele ia aparecer, iria decidir pra gente. Então hoje o mérito todo é do Gênesis, que é um cara que vai ajudar muita gente ainda pela frente. Tá aí Giovanni Augusto, camisa número 10, Jamerson falando aqui, a gente pega um pouquinho do lateral esquerdo da equipe do Guarani. Ter sido na minha vida, mas principalmente para esse clube, como o Guarani, muito grande. A gente vem sofrendo com muitas partidas aí, mas depois do jogo contra o Criciúma a gente pegou uma confiança grande e agora conseguimos essa vitória no caso, mas o campeonato ainda não acabou. Tá aí o lateral da equipe do Guarani, vamos ver se a gente pega Genison, estreia aí. Os jogadores não estão a fim de falar muito não, né? Mas o mais importante é estar ajudando a nossa equipe aí, né? Que estava precisando e continuar trabalhando com os pés no chão. A gente tem o clássico agora aí e
a gente vai retomar a nossa confiança aí. Eu acredito no potencial dessa rapaziada que está aí. E quando eu cheguei, eu falei para eles. E eu tenho certeza que a gente vai conquistar muita coisa boa ainda aí. E no final a gente vai sair de cabeça erguida aqui e mostrar que foi difícil, mas que a gente conseguiu. E como foi o gol, Gênison? Tá aí o Gênison falando, autor do gol. Bruno, por gentileza, riscão no chão agora é a Ponte Preta no próximo final de semana. Cara, falar desse jogo, primeiro que muito importante, os 3 pontos. Era um jogo que era confronto direto e nós fizemos o nosso papel, que foi conseguir os 3 pontos. Agora temos a semana cheia para focar, trabalhar, corrigir o que a gente tem errado e final de semana temos o clássico. Tá aí o Bruno José, falou aqui, o último jogador, mais um pouquinho de Bruno José aqui, falando o destaque da equipe do Guarani. Tem que mudar, né, cara? A gente trabalha, a gente dá a vida, só a gente saber o que a gente passa. Mas, cara, a gente não pode deixar de lutar. E hoje, muito empenho, muita luta, a sorte veio para nós e vai ser desse jeito até o final do campeonato. Tá aí Bruno José, o último jogador da equipe do Guarani, camisa de número 17, falou aqui no microfone da Rádio CBN. Legal, bacana. Você tá tomando uma dura aí, é impressão minha, Léo Toninho, que você tá tomando uma dura aí ou não, hein? Eu acho que tá, tomando uma dura, olha lá, tá lá gesticulando. Tá tomando... Gesticulando, tá bravo o nosso repórter. Léo Toninho, você tá tomando dura aí, Léo Toninho? Daqui a pouco ele volta. Muito bem, não tem mais ninguém no campo aqui, deu Guarani 1-0, gol de Gênison a 4 minutos do segundo tempo, o Guarani venceu 1-0 para cima do Náutico. E que salto importante pro Guarani, hein, essa vitória, hein? Essa vitória importantíssima pro Guarani. Vamos para aquele intervalo, na volta a gente vem com o Central da Bola, trazendo detalhes, entrevistas, bate-papo aqui, o craque do jogo, o comentário do jogo, enfim, vem com a gente no pós-jogo aqui na CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Náutico. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Guarani e Náutico. Muito bem, 20 horas e 32 minutinhos. Deu bugrão aqui no Brinco de Ouro, 1-0 para cima do Náutico. Tem gol lá em Itaquera. Detalhe, Bruno Faria. Oscar, era tudo que o Palmeiras queria. Um contra-ataque de velocidade explorado pelas laterais e tentando o passe para quem aparecia dentro da grande área. E aí o Wesley se aproximou, o Piquerez se aproximou e só o Fagner na marcação. Quando o Wesley rola, o Piquerez encontra o passe na medida. O Rony com muita vontade vem contra. Tá aberto o placar porque também vale. Contra o próprio patrimônio. É, Rony. Valeu. Só que para o Verdão. Tá aí, Palmeiras portanto, 1, Corinthians 0. Palmeiras 1-0 pro Palmeiras. Rony contra. Coisa, hein? E eu falava pra você, Gabi Castro, antes de começar o jogo aqui a respeito de Corinthians, sobre Rony, sobre Duqueiroz. A gente batia um papo aqui em off. Se tivesse gravado, tinha colocado agora você falando sobre o Rony, viu, Cabelo? Meu Deus do céu. São 20 horas e 33 minutinhos. Daqui a pouquinho toda a repercussão no pós-jogo lá de Corinthians e Palmeiras também, viu? Daqui a pouquinho tudo isso pra você. Léo Toninho tá na escuta ainda, Léo Toninho?
Opa, Cabela. Opa, vamos lá, então você chamou aquela hora pra falar da renda e do público. Não deu tempo parar não, o jogo foi muito corrido, vamos agora. Exatamente, vamos lá então, público total, 5.191,5191 para uma renda de R$ 49.900. R$ 49.900 a renda no Brinco de Ouro depois de Guarani 1, Náutico 0. Muito bem, Guarani dá um salto importante, vai para a 17ª posição, vai a 23 pontos, ganha 2 posições com essa vitória, passa ali o CSA e o próprio Náutico e também o Vila Nova, porque o Guarani começou o jogo na última posição, então ele ganha 3 posições na verdade, né? Ele começou o jogo na última posição, aí ele ganha 3 pontos, ele tinha 20 pontos, ele foi a 23 e com esses 23 pontos é o 17º colocado, 2 pontos longe do Operário, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? E 3 pontos da Chape. A Chape tem 5 vitórias, o Guarani tem 4 vitórias, o Operário tem 6 vitórias, então tem uma vitória que o Guarani no ponto ultrapassa, né? É o Guarani tentando ressurgir aí. Então, não tá difícil. Tem que jogar com vontade, com garra. Foi o que o Guarani fez hoje aqui. E não pode dar bobeira, né, Gabi Castro? Vamos pro comentário do jogo? Vamos. Vamos lá, então. Vem, craque. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Eu botei o carro na frente dos boi, né? Era pra ser o craque, mas vamos de comentário, porque a gente tá falando justamente sobre o que aconteceu no jogo, né? E o Léo Toninho, inclusive, tá se dirigindo lá pra sala de imprensa, onde vai ter a coletiva daqui a pouquinho do técnico Mozart. O Kozlinski desceu pra fazer o doping e o Léo Toninho desceu pra coletiva. E a gente bate papo aqui a respeito desse jogo. Agora, não pode dar bobeira como deu no final do jogo. Não pode dar, Cabela. E tá tudo fresco, então é bom já fazer esse comentário de jogo, esse bate-papo, esse ping-pong que a gente vai fazer aqui, porque 2 tempos distintos. No primeiro, achei o Guarani apático, não entrou por uma decisão de jogo, então a torcida vaiou no intervalo. O técnico Mozart percebeu que a equipe não fez um bom jogo, já veio com alterações e as alterações mudaram o jogo. Então, aquela concepção de ter que jogar com os 2 extremos, que a gente sabe que tem muito questionamento, né? Não mexe na formação da equipe. Toda vez são os 3 homens de meio campo e os 3 homens no ataque. O Giovanni Augusto mais uma vez começou a partida no banco de reservas. No intervalo ele desfez. Parece que ele escutou, ele falou, tá bom. Os 2 extremos mais o Gênison não tá dando certo, eu tiro o Iago, eu coloco o Giovanni Augusto para ele poder jogar ao lado do Isaac. Gênison participa mais do jogo, faz uma triangulação ali, sai o Madison que é mais defensivo, coloca o Richard Rios que no ataque ele tem um poder maior. E aí, com 4 minutos do primeiro tempo, uma jogada construída pelo lado esquerdo, o Jamerson, que foi muito bem. Já faço uma menção honrosa aqui para a participação do Jamerson. Era meu voto. Impressionante, que partidaça que fez o lateral esquerdo Bugrino, e aí vai até a linha de fundo, faz o cruzamento e faz o gol. O Gênison dominando primeiro no peito, a bola caindo próximo ao corpo e ele finaliza para marcar esse primeiro gol do Guarani. Então, os 2 lances de perigo do Guarani no primeiro tempo foram através de cruzamento e cabeceio para o Gênison. Fez muito pouco isso no primeiro tempo. A primeira vez que fez foi aos 39 minutos, quando o Lucas Perry fez a primeira defesa. E aí fez de novo aos 44. Começou o segundo tempo, fez isso e aí saiu o gol. Então, é o que a gente falava no primeiro tempo. Faz o simples, tá dando certo, faz o que está dando certo. Tá cruzando e o Gênison tá ganhando do zagueiro, continua com essa jogada. Eu falei isso pelo menos umas 2 vezes no primeiro tempo. E no início do segundo tempo, um belo cruzamento, o Gênison dominou e fez o gol. Sobre esse vacilo que você citou, a partir daí o que aconteceu? O Guarani até uns 15 minutos foi bem. Técnico Elano já tinha mexido 2 vezes no intervalo, com 10 minutos de segundo tempo, faz 3 alterações, mexeu pela 5ª vez. Pois é. E aí o Náutico melhorou, porque daí você reforça fisicamente o seu elenco com atletas experientes, Victor Ferraz, o Giovanni estava sendo bastante acionado, o Souza, que foi o meu craque do primeiro tempo, tinha liberdade, e aí o Náutico começou a gostar do jogo. Não tem qualidade, por isso que está na zona de rebaixamento, uma equipe fraca, mas como era um duelo direto, ele estava gostando do jogo, ele estava ao ataque, o Guarani muito recuado. O Mozart até tentou tirar
o ponta que estava jogando por ali, que era o Bruno José, e colocou o Lucas Venuto para tentar puxar esse contra-ataque, mas muito pouco. O Lucas Venuto fez apenas uma jogada. Uma crítica para a gente fazer para o Lucas Venuto, que ele não participa tanto do jogo. Precisa ser mais participativo, precisa querer o jogo, chamar a responsabilidade. Não estava conseguindo. E o Náutico gostando do jogo. E esse vacilo que você cita poderia ter sido fatal, porque o Richard Rios cometeu 2 faltas próximas a áreas. O atacante, o que entrou, o Jonatas Jesus, conseguiu ganhar do zagueiro da equipe do Guarani e cabeceou para uma bela defesa do Kozlinski. Então, assim, o Guarani começou a fazer falta próxima da área, o Náutico gostando do jogo, colocando essa bola na área, e aí o Kozlinski apareceu e o Kozlinski conseguiu garantir a vitória por 1-0 e não deixou o Náutico conquistar esse empate. Então fica a lição. Guarani fez 1-0, é superior à equipe adversária? Continue, não recue tanto, porque tava o Giovanni Augusto em campo e depois do gol sumiu em campo. Aí o Isaac também sumiu do jogo. Os homens de frente do Guarani, a bola não chegava mais lá. O Guarani não teve mais a posse de bola, ficou toda com o Náutico. Então, tá ganhando o jogo, tá jogando em casa, continua com este protagonismo, porque o Guarani é mais time que a equipe do Náutico, só que não demonstrou isso em boa parte do segundo tempo, sofreu uma pressão desnecessária, mas objetivo cumprido. Acho que é isso que é importante fazer. No saldo final, objetivo cumprido, o Guarani venceu um confronto direto, é uma vitória para dar moral, é uma vitória para elevar o psicológico, é para exaltar o Kozlinski, para diminuir qualquer gesto que ele tenha feito na última rodada, a falha que ele fez, apaga isso, fica com a imagem do Kozlinski hoje fazendo milagre atrás de milagre no final de jogo, defendendo um confronto mais inusitado possível, que foi o Lucas Perry chutando e a defesa do Kozlinski, goleiro contra goleiro, e foi muito bem o goleiro bugrino, o Kozlinski, fazendo a defesa e garantindo os 3 pontos. Então, objetivo cumprido, o torcedor do Guarani pode ficar feliz. Não foi uma exibição para encher os olhos, mas no dia de hoje o importante era conquistar os 3 pontos nesse confronto direto, Cabelo. Muito bem. Tá aí, portanto, o comentário do jogo com Gabi Castro. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Futebol, vamos CBN. Guarani e Náutico. O Futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina, tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19-99800-5939. Não perca tempo. 19-99800-5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Náutico. Muito bem, de volta aqui no Brinco de Ouro da Princesa do Bugrão, 1-0 para cima do Náutico nessa 24ª rodada. Não foi o futebol que a torcida queria ver, mas foi o resultado que todos precisavam que o Guarani fizesse. Fez 1-0, 3 pontos na classificação desta Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Tonin, tudo ok aí na sala de imprensa, Léo? Opa, Cabelo, tudo pronto. A gente está aqui no aguardo aqui do técnico Mozart hoje com uma festa bem grande do lado de fora, a torcida vibrando bastante com o resultado positivo do Guarani. Muito bem, então vamos, já que você já está com a gente, vamos com o craque do jogo. O craque do jogo. Muito bem, meu caro Léo Tonin, pra você, quem foi o craque do jogo? Vai dizer quem foi o goleiro, né? Ah, foi o goleiro, Maurício Kozlinski, hein? Fazendo uma menção aí pro Gênison, né, autor do gol. Claro, sem bola na rede não tem 3 pontos, mas o que ele fez, principalmente nos últimos lances, cravaram a vitória para a equipe do Guarani. Ou cravou a vitória para o Guarani. Verdade, Kozlinski aí, portanto, primeiro voto, Kozlinski da equipe do Guarani, o craque do jogo pro Léo Tonin. Agora o narrador, Carlos Cabela. Até os 50 minutos do segundo tempo, o meu craque do jogo era o Jamerson. Mas aí o Kozlinski, aquilo lá não foi nem milagre, sei lá o que foi aquilo lá. Foi algo assim sobrenatural. As duas defesas do Kozlinski a 50 minutos do segundo tempo. No mesmo lance, duas defesas espetaculares. Você que está acompanhando a CBN, estava no campo, por exemplo, ou está acompanhando a CBN aqui, que a gente está comentando o pós-jogo e não viu o jogo. Então depois você vai ver esse lance no finalzinho do jogo, as duas defesas do Kozlinski. Sensacionais, ambas. E pro comentarista, quem foi o craque do jogo? Quem será? Vamos lá, fazer um suspense. Primeiro, menção honrosa. O primeiro, segundo, 1, 2, 3. Jamerson, lateral esquerdo, incansável, foi muito bem, principalmente ofensivamente, válvula de escape aqui pelo lado esquerdo, então menção honrosa pro Jamerson. Menção honrosa pro Gênison, centroavante, atacante fazendo gol. Quanto tempo que a gente não via isso na equipe bugrina, né? Tinha o Nicolas Careca, mas não foi gol da vitória diante do Sport. Então, atacante decidindo, recebendo bola, participando. Menção honrosa pro Gênison, já ganha uma qualidade no ataque bugrino. Menção honrosa pro Lucas Ramon, entrou meio numa fria ali com 3 minutos do primeiro tempo, porque o Diogo Matheus saiu lesionado, então ainda estava meio frio, né? O jogador lateral direito, ele nunca espera que ele vai entrar pelo menos no primeiro tempo. Então o Lucas Ramon entrou, deu conta do recado, foi bem, principalmente ofensivamente. Menção honrosa pro Giovanni Augusto, já dá uma outra qualidade pro ataque do Guarani, não foi tão participativo, mas já é diferente a equipe com o Giovanni Augusto e dando uma opção para o técnico Mozart. Isso que eu acho que é o mais importante. O Giovanni Augusto consegue jogar ao lado do Isaac. O Guarani consegue jogar com 2 meias. Então foi importante essa participação do Giovanni Augusto junto com o Isaac para já... E jogando próximos. Jogando próximo, jogando bem compactado, fazendo tabelinha. O Jamerson vindo participar aqui principalmente pelo lado esquerdo. O Giovanni e o Isaac caindo bastante pelo lado esquerdo. Então menção honrosa também para o Giovanni Augusto. Mas não tem como ser diferente, né, Cabela?
craque do jogo é o Kozlinski, pela defesa que ele fez no final, impressionante nesse duelo particular com o Lucas Perry, fez a defesa num cabeceio do Jonatas Jesus, ajudou a garantir essa vitória do Guarani, então não pode ser outro. Kozlinski, craque do jogo. Aí, portanto, Kozlinski é o craque do jogo aqui na jornada de hoje da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Náutico. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Náutico. Tá aqui no Brinco de Ouro. Cabelá. Refletores já meio que acesos. Pois não, Léo? Em instantes começa a entrevista coletiva. O Carlão, né, assessor de imprensa, já foi buscar o Mozart. Parece que ele já tem uma viagem, já adiantava um pouquinho a entrevista aqui. Coisa de segundos aqui a gente já começa, tá? Ok, pode chamar, fica à vontade. Enquanto isso, lá na Neoquímica, não, o Cláudio... Falta do Navarro! Não, é que falta pro Corinthians. Parado o jogo. Pode voltar aqui pra gente aqui, Alto Grimaldo. Lá na Neoquímica Arena, continua 1-0 pro Palmeiras, gol de Rony contra. O Palmeiras vai ganhando o clássico, o derby em Itaquera. O Guarani venceu, foi para a 17ª posição e a rodada foi a seguinte, ó. O Vila Nova empatou com o Londrina em 0-0, o Brusque bateu a Ponte Preta por 2-1, 2-0 Bahia sobre o Ituano, 1-1 Operário e Sampaio Correia, Vasco 3-1 no Tombense, Sport 4-0 no CSA, Cruzeiro e Chapecoense 1-1. Ainda hoje, já está rolando a bola, na verdade, para CRB e Grêmio, estão jogando lá no Rei Pelé, e amanhã, 11 horas da manhã, tem Novo Horizontino e Criciúma, o CRB está ganhando o Grêmio por 1-0, olha só, hein? Olha só, o CRB ganhando o Grêmio por 1-0 lá no Rei Pelé, hein? Cruzeiro já tropeçou em casa diante da Chapecoense, Grêmio perdendo para o CRB. O Cruzeiro tá com larga vantagem, pode tropeçar bastante aí, né? Aquela gordurinha, né? Da gordurinha aí, ele tem um boi inteiro só de bacon aí. Tanta gordura que tem aí. Vai lá, Léo. Vai começar, portanto, então, a entrevista coletiva com o técnico Mozart depois da vitória do Guarani por 1-0. Muito bem, estamos aguardando aí a entrevista coletiva do Mozart Santos, técnico do Guarani. O Guarani venceu por 1-0. Gostaria de saber, né?
seu coração está legal, né? Porque o final aí foi difícil, né? O cardiologista, tá tudo bem, tudo legal. Como que foi uma vitória suada como essa? Se eu tô aqui vivo é porque o coração é quieto. Gostaria que você falasse aí sobre esse jogo, uma vitória importante numa véspera de um clássico, dando aí tranquilidade para o time trabalhar durante a semana. Vamos lá, boa noite a todos, pessoal. O resultado que nós queríamos, né? É óbvio que ali aquele episódio no fim, ele dá uma conotação que nós sofremos, e nós sofremos em alguns momentos, principalmente em bola parada. Assim, hoje realmente é muito mais, talvez, até mérito do Náutico do que demérito nosso, porque o Souza tem uma batida importante, né? O Souza, aliás, nós jogamos juntos no Palmeiras em 2009, ele era menino, estava iniciando ainda. O Maurício, zagueiro, também nós jogamos juntos, eu tô ficando velho. E aí eles chegaram no escanteio no primeiro tempo e em 2 faltas laterais no segundo, com o Maurício aí acabou sendo o nome do jogo, né? E eu particularmente não gosto de nomear um atleta só, porque o futebol ele é coletivo, mas principalmente as últimas 3 defesas, realmente elas garantiram a nossa vitória. Mas assim, no geral, eu achei que nós fizemos os primeiros 15 minutos do primeiro tempo muito bons mesmo. Porque não é fácil você atacar contra 5 e 4, né, que era a proposta deles. Eles fizeram uma linha de 5 mais 4 por dentro, né, e aí realmente tem muito pouco espaço para combinação, para infiltração, e mesmo assim nós conseguimos chegar com bons cruzamentos. O Gênison, ele teve uma presença de área importante hoje, não só no gol, mas em outros lances, e a partir daí, ali do 15º em diante, nós não tivemos o mesmo rendimento. Aí começamos a acelerar de maneira desordenada, e o Náutico ele entrou no jogo, começou a gostar e começou a controlar mais o jogo que nós, e aí o primeiro tempo, a melhor ocasião ainda acabou sendo o deles, né? E aí no segundo tempo acho que nós voltamos melhores e conseguimos ter um volume importante ali nos primeiros 15 minutos, tanto é que o gol sai de uma combinação Isaac e Jamerson, cruzamento para o Gênison, né? Foi uma jogada bem bonita deles ali. E aí o segundo tempo nós controlamos, eles tiveram algumas situações, e aí os últimos lances de uma bola parada. Mas assim, no geral eu achei que nós fizemos um jogo bem sólido pelas circunstâncias. Assim, nós precisamos vencer a todo custo, e vocês sabem melhor do que eu isso. Jogar contra um adversário que marca 5 e 4 com linhas mais baixas é difícil de entrar, e aí começa o nervosismo. Então, do modo geral, assim, eu saio muito satisfeito pela vitória e por boa parte do rendimento, né? Então, mas mais do que o desempenho nesse momento, para nós era muito mais importante o resultado. Então, graças a Deus, ele veio de forma positiva. E o clássico, assim, vai ser meu primeiro derby aqui em Campinas. É um campeonato dentro do próprio campeonato, né? Eu sei que ele é muito sentido, vai ser no campo do adversário. Nós temos uma semana para trabalhar, e aí a partir de segunda-feira pensar no clássico, né? Que mais do que o clássico é um confronto direto, né? Pelo clássico em si e pela classificação, né? Então tem um tempero a mais esse clássico aí. Então se preparar, realmente mobilizar da melhor forma possível para competir no mais alto nível. Moser, boa noite. Boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. Parabéns pela vitória. Eu queria que você destacasse, se pudesse falar um pouco das suas alterações na segunda etapa, principalmente do Giovanni Augusto, e a opção no Yuri, no momento em que o Náutico, principalmente com o Jobson e o Souza nas bolas paradas, como você mencionou anteriormente, crescia muito na partida, e você optou pelo Yuri, sendo que você poderia reforçar o meio-campo com o Persson ou o Silas, e você acabou optando pela saída do Genilson e colocando o Yuri. O Gênesis, ele pediu para sair, né? Porque ele teve um desconforto na hora do gol. E eu não... Eu poderia até ter optado por uma linha de 5 com o Hernando também, mas eu não queria trazer o Náutico para cima mais do que o jogo, do que os episódios do jogo acontecem, né? E tanto é que o Yuri entrou muito bem no jogo, começou a sustentar, começou a combinar com o Giovanni Augusto. E ele também participa da bola parada defensiva, né? Então, assim, nós não perderíamos em estatura. Acabou que nas 2 faltas laterais que nós sofremos, nós erramos coletivamente ali, né? Normalmente a gente faz uma linha com 7,
baixa no pé de apoio do batedor, então é essa referência coletiva que a gente treina, né? E acabou que 2 baixaram, 1 baixou tarde, 3 baixaram, enfim, nós não fizemos o movimento que normalmente a gente faz. E aí nós precisamos corrigir. Mas eu entendo, é o momento, final de jogo, nervosismo, ganhando de 1-0, não pode errar. Provavelmente em outras circunstâncias nós não teríamos sofrido esses episódios no fim, né? Mas faz parte, 1-0, fica um gostinho especial aí, né? Com as defesas do Maurício, que deu a volta por cima aí, que é um baita profissional, vem nos ajudando aí. É um cara líder, um cara que ele principalmente lidera pelo exemplo, feliz por essas 3 defesas seguidas que ele fez. E mais do que o desempenho e as trocas, você falou do Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto, ele é titular da equipe, né? É que ele só fez um treino com o grupo, né? Então, em termos de coerência, assim, dentro da minha cabeça, não teria como iniciar com ele, né? Mas, assim, o Giovanni dispensa comentários, né? A carreira dele fala por si só, né? Então, mas não só ele, o Richard entrou muito bem, o Lucas Venuto entrou muito bem, o Lucas Ramon entrou numa fogueira danada, porque você entra com 5 minutos de jogo, 3, 4 minutos de jogo, né? Mas daí tudo a maneira que esses caras treinam, né? O cara se prepara, ele está sempre pronto para jogar, né? Então, tem que exaltar o que esses jogadores fizeram, porque é óbvio que nós somos facilitadores no processo, mas quem vence são os jogadores, eles são os protagonistas. Pelo menos é no que eu acredito, e não é média, nada. Quem me conhece aí há mais tempo sabe a maneira que eu penso. Eu já acreditava nisso quando jogava, e hoje, como treinador, eu tenho certeza disso, que quem ganha são os jogadores, né? Então, mérito para eles. Agora tem uma semana pela frente, tentar aproveitar da melhor maneira possível, recuperar alguns jogadores aí que saíram com alguns desconfortos, para nós chegarmos com força máxima pro derby. Professor, parabéns pela vitória. Obrigado. Antes de mais nada, feliz Dia dos Pais, né? A gente sabe verdade. fazer uma viagem aí para todo mundo também. Com relação ao esquema, você já pensa, talvez, contra a Ponte, já colocar o Giovanni desde logo no primeiro minuto, o Richard que entrou bem diante do Rodrigo, com o Rodrigo Andrade, qual que é um pouco da análise? Já dá para ter uma análise de um jogo que só vai ser daqui uma semana? Eles entraram muito bem realmente no jogo, né? Difícil assim, né? O Hélio provavelmente vai assistir a coletiva, né? Então, não vou dar esse mole, né? Ele provavelmente não vai dar nenhuma, né? Não vai falar nada do que ele vai fazer lá no sábado. Mas, assim, brincadeiras à parte, principalmente nós criamos uma concorrência interna importante, né? Porque você tem o Vilela que não jogou, você tem disputando com o Rodrigo Andrade, né? Você tem o Matos disputando com o Richard, né? Giovanni Augusto com o Isaac podendo também fazer o lado, o Lucas Venuto que está pedindo passagem, mas o Iago também está muito bem, né? Bruno fez de novo um grande jogo, né? E tem ainda o Bruno Miranda para estrear. Enfim, eu estou com bastante opções hoje, né? Nós já tínhamos um grupo forte e hoje nós qualificamos ainda mais esse grupo. E agora em base ao rendimento da semana, e aí escolher os 11 para iniciar o clássico. Boa noite, Moser, Victor Freitas, Bugricast. Eu queria que você falasse sobre a não escolha do Bruno Miranda na partida de hoje. É um atleta que veio recheado de expectativa do torcedor. O Guarani até fez um esforço um pouquinho maior para regularizá-lo no bid, para estar disponível para essa partida aí em pouco tempo, mas você optou por não escalá-lo entre os titulares e ali na hora de trocar o Gênison você também não escolheu ele. Queria que você falasse o porquê de não ter dado essa oportunidade de estreia para o Miranda hoje. Pelo simples fato que ele perdeu 2 sessões de treino para poder regularizar, né? Teve que ir a São Paulo 2 vezes para ir no consulado e tal, e aí um jogo pesado como esse, né? Com uma sessão de treino só, e normalmente ele entraria de ponta, né, no lugar do Isaac, né, e nós precisaríamos naquele momento ali, nós precisávamos de presença de área com o Yuri, né, e o Yuri entrou muito bem, né. Então, o motivo por não iniciar e nem colocar o Bruno Miranda no jogo foi esse, né, ele só fez uma sessão de treino conosco, e aí nós não queríamos ter acelerado esse processo. Então, agora com uma semana cheia fica mais fácil, né, até para ele se adaptar. Ele também não entende tão bem o português, o meu castelhano é menos que 0, né? Então, aí a gente precisa sempre do Richard ali para fazer a tradução para ele. Então, uma semana cheia de treino fica mais fácil para ele também se adaptar até aos jogadores e a nossa ideia, né? Edson, Rádio TV Bandeirante. Tá saindo. Bom, enaltecer a torcida que veio, né? E todo mundo foi embora, moço, com um gostinho de quero mais. Queria saber se você também está sentindo isso no dia a dia do clube. Nós
assim, você falou do dia a dia do clube, né? É importante exaltar, assim, o cenário que nós encontramos, um clube muito redondo, com profissionais muito capacitados. E realmente fazer a coisa acontecer, né? E é óbvio que nós precisamos de uma sequência importante, né? Nós estamos buscando desde o primeiro dia. Porém, comportamentos coletivos dentro de uma equipe de futebol demandam um pouquinho de tempo. Infelizmente, nós não temos tanto tempo assim, principalmente no Brasil, culturalmente é sempre para amanhã, né? E eu entendo, é o contexto que eu trabalho, mas tem comportamentos coletivos e identidade que demandam um pouquinho de tempo para ser criado, né? E, assim, e mérito 100% desses jogadores que eles compraram a ideia e estão desempenhando, porque com a capacidade técnica eles sempre tiveram, né? E é um momento difícil aí que nós passamos, tenho certeza que com muito trabalho, com humildade, como tem sido todos os dias, nós vamos entrar num caminho importante de vitórias. Nós estamos trabalhando para isso, né? Justamente para deixar para trás essa zona desconfortável de classificação. E aí é importante ter humildade, não criar nenhum tipo de oba-oba durante a semana, para realmente nós nos prepararmos e nos mobilizarmos da melhor forma possível para enfrentar a Ponte no sábado. Por si só já é um jogo difícil, né? E sendo um confronto direto, ele é mais importante ainda, né? Mozart, boa noite. Você disse que o Generson ele iria fazer pelo menos 10 gols até o fim da Série B, já que ele é um atacante de área e goleador também. Gostaria que você comentasse sobre a atuação dele na partida de hoje e sobre o gol dele, que foi um gol típico de centroavante mesmo, matou a bola no peito, acabou chutando ali e fazendo o gol. Gostaria que você falasse da atuação e do gol do Generson hoje. O Generson é um centroavante importante, assim, né? E eu espero, sinceramente, que ele chegue a 2 dígitos até o final da Série B. E aí, eu, como treinador, tenho que criar mecanismos coletivos para essa bola ficar passando ali na frente dele, né? E hoje, tanto é que, no primeiro tempo ele teve 2 cabeceios importantes, né? Que ele se posicionou bem e a bola chegou nele. Então, nós coletivamente temos que produzir jogada de combinação na frente da área, jogada de cruzamento numa região importante do campo, que ele é um jogador que tem presença de área e tem lucidez na hora de fazer o gol. Tanto é que o gol que ele faz é um gol de centroavante, mas num centroavante lúcido, né? Que é um cruzamento que ele domina no peito, que não é tão simples. Normalmente, muitos centroavantes cabeceariam de primeira, ele teve a frieza de dominar para fazer o gol, né? Mas e tem que exaltar também o Yuri, os jogos que ele entrou, ele também tem sido efetivo, né? Então, sem contar o Nicolas, que infelizmente está com um probleminha nos adutores, mas eu acredito que nessa semana a gente consiga recuperar ele também. Então, assim, nós estamos bem servidos nessa posição e aí cabe a nós, como equipe, de maneira coletiva, produzir para esses caras chegarem em condições de finalizar. Ô Moza, tudo jóia? Eu queria que você comentasse um pouquinho, se pudesse aprofundar um pouco mais em relação ao Kozlinski, né? Você já passou aí, falou, né, da situação do gol, das defesas dele, né? Foi uma grande defesa, é um goleiro que no último jogo aqui saiu xingado, né? Teve aquela atitude que é compreensível também, né? Acho que diante da situação. Nos bastidores, né? De que maneira você conversou com ele após o jogo e sobre essa volta por cima? A maneira que o Maurício trabalha, eu tinha certeza que ele daria a volta por cima, né? Porque é um cara sério, é um dos primeiros a chegar, é sempre um dos últimos a sair. É um cara que realmente investe na própria carreira, né? Tanto é que ele foi capitão nos últimos 2 jogos e ele é um cara que lidera pelo exemplo também, né? Então eu tinha certeza que ele daria a volta por cima e graças a Deus as defesas dele nos garantiram a vitória, né? Então eu fico feliz por ele, assim, mas para mim não é nenhuma novidade, porque eu tinha certeza que ele daria a volta por cima. Infelizmente, nós vivemos sempre de resultado, né? Eu, treinador, Maurício, atleta. Então, 2 semanas atrás, 10 dias atrás, nós saímos xingados, hoje ele saiu aplaudido. O importante, o ideal seria encontrar esse equilíbrio, né? Mas eu entendo, tem o lado passional do torcedor, e a gente tenta entender, né? Muitas vezes, alguns passam do ponto, mas infelizmente é a nossa cultura e é compreensível, mas ao mesmo tempo, como eles passam do ponto para hostilizar, eles também são apaixonados e vão te elogiar de maneira muitas vezes exacerbada, né? Esse é o contexto que a gente vive.
E o futebol é dessa forma, ele é apaixonante, né? Então ele lida com paixão, né? E é bem natural, mas assim, falando especificamente do Maurício, tinha certeza que ele faria uma grande atuação e salvaria o resultado para nós como foi no dia de hoje, né? No jogo contra a Chape nós, porque assim, até para demonstrar a confiança que nós temos no jogador, né? E até falei assim, no dia de hoje vai ser o capitão, em alguns momentos é o Vilela, em alguns momentos é o Giovanni Augusto, mas é importante essas lideranças nesse momento, né, que nós estamos chegando do campeonato, realmente, né, eles terem esse tipo de imposição, né? Porque a equipe que tiver mais imposição nesse momento, na minha opinião, é aquela que vai conseguir sair mais rápido dessa zona desconfortável. Porque quando você joga pressionado, aí é importante realmente ter coragem, posição, personalidade, ser forte coletivamente, né? E foi tudo isso aí que nós demonstramos no dia de hoje. Está encerrada a entrevista coletiva. Fechou? Obrigado, Moza. Obrigado a todos os presentes. Boa noite. Feliz dia dos pais. Diva do técnico Mozart Santos, são 21 horas e 9 minutinhos. Gabi Castro, que estava aqui atentamente ouvindo as explanações do técnico Mozart Santos depois da vitória e já projetando aí o derby do próximo sábado às 11 da manhã. Convincente, né? Pés no chão do técnico bugrino. Quando ele fala resultado que nós queríamos, sofremos na bola parada, então é uma análise, é algo que a gente sabe que durante a semana ele vai treinar muito bola parada, porque a bola parada da Ponte é forte. Tem o Matheus Silva, o zagueiro que estreou. E hoje a bola parada marcando... foi a vilã pra ele, né? Foi a vilã, porque por pouco ali, se o Kozlinski não salva ali, eu não sei se teria o lance do VAR, né, no milagre do Kozlinski, mas enfim, no primeiro tempo, por exemplo, o Richard cabeceou no travessão, na pequena área livre Sim. de marcação. Então o Guarani sofreu muito na bola parada. E já prevendo o derby do próximo sábado, que tem o Elvis, que a gente sabe é um meia, que tem qualidade no escanteio, que tem qualidade na falta. Você pode ter certeza, essa semana ele vai treinar muito bola parada, posicionamento do João Vitor, posicionamento do Derlan, explorar como que a Ponte cobra essa falta, aquela jogada da primeira trave, cabeceia. Ele vai treinar tudo essa semana, você pode ter certeza. Então quando ele diz sofremos na bola parada, ele já tem esse olhar, ele sabe que ele vai ter muito trabalho durante a semana. Outra análise que eu vi dele, quando ele fala assim, satisfeito com a vitória mais que o rendimento. Então ele sabe que o rendimento não foi. Ele falou, olha, a gente está satisfeito mais do que com o rendimento. Então ele sabe que a equipe não fez uma partida de encher os olhos, que o Náutico controlou uma parte do primeiro tempo, ele exaltou os 15 minutos, mas se nós formos analisar chances criadas nos primeiros 15 minutos de jogo, teve um chute perigoso do Lucas Ramon e nada demais. Não conseguiu fazer aquela pressão que a gente está acostumado a ver do Guarani em casa. Então ele exaltou os primeiros 15 minutos, porque depois o Náutico controlou o primeiro tempo. Então, para não falar que o primeiro tempo foi todo da equipe visitante, ele colocou ali uns 15 minutos que ainda estava num jogo estudado. E depois ele justificou a saída do Gênison, que o Gênison pediu para sair, porque acabou sentindo no momento do gol, e depois eu lembro num lance ali que ele colocou a mão na coxa, então tá cansado, tava sem ritmo, por isso que ele acabou fazendo essa quinta substituição, e falou sobre a não entrada do Eduardo Persson ou do Silas, porque ele estava receoso de chamar o Náutico mais do que o Náutico já estava atacando. Então, na cabeça dele, se ele tirasse um homem que estava um pouquinho mais avançado e colocasse um meio campo ali, ele ia acabar chamando a equipe do Náutico. É algo que a gente entende. Eu acho que poderia ter fechado mais o meio campo e não deixar uma equipe defensiva. Acho que no futebol hoje em dia, se você jogar com 3 homens de meio campo, não quer dizer que você é defensivo. Eu acho que você pode ter 3 homens que saibam jogar, faz esse roubo de bola e já sai pro ataque. Acho que o Guarani precisava ter ficado mais com a posse de bola. Por isso que eu tinha cobrado a presença do Silas, ou poderia ter sido o Eduardo Persson, porque é uma alternativa, né? Ficar mais com a posse de bola para não deixar o Náutico controlar. Mas na visão do Mozart, ia chamar o Náutico pro ataque, então por isso que ele acabou não colocando um homem de meio campo. Falou da liderança do Kozlinski, que foi o craque do jogo aqui para a CBN Campinas, então acho que isso é importante, essa volta por cima. Giovanni Augusto titular, ele já cravou, Giovanni é o meu titular, é o meu camisa 10, então a gente sabe que vai ser Giovanni Kozlinski mais 9 no derby, e citou a concorrência interna, né?
já brincou, já colocou uma pulguinha atrás da orelha do técnico Hélio dos Anjos, falando da concorrência interna, porque tem o retorno do Leandro Vilela, mas os atletas que entraram bem também, então elogiou o Richard Rios, elogiou ali os homens que no segundo tempo conseguiram fazer o Guarani vencer a partida. Então acho que faz parte, eu acho que essa concorrência ela existe, acho que fica apenas uma dúvida, né? Acho que o Leandro Vilela, ele retorna, já estava até brincando aqui, já fazendo um provável Guarani diante da Ponte, pelo que nós vimos aqui hoje, e acho que fica a dúvida realmente no ataque, né? Porque acho que mais uma vez não funcionou, Cabela e amigos da CBN Campinas, esse esquema com o Iago, Bruno José e Gênison. Ah não, o Iago não dá, né? Já mostrou, né? E eu acho que ele, não sei se ele vai, apesar de ter ido bem o Isaac junto com o Giovanni Augusto, mas daí para jogar um derby ele teria apenas um homem de velocidade, que seria o Bruno José. Então não sei se ele faria isso, deixar Isaac, Giovanni Augusto, mais um velocista. Eu acho que essa dúvida fica no ataque do Guarani. Por mais que tenha sido positivo Giovanni Augusto e Isaac, eu acho que o Isaac perde o lugar para a próxima rodada. Acho que o Giovanni Augusto entra e acho que ele tira um ponta, pode ser o Iago, e ele pode voltar com o Rodrigo Andrade. Então ele faz ali 3 homens de meio campo para bater com os 3 homens de meio campo da Ponte, e aí joga com o Giovanni Augusto sendo 10 e os 2 atacantes, o Gênison e provavelmente o Bruno José, que tem essa velocidade. Um velocista ele vai ter que ter, porque no futebol de hoje em dia, para prender um lateral, para poder nem que for puxar um contra-ataque, você precisa ter um velocista. Tem que ter um. Eles não estão com bom rendimento. Se fosse por rendimento, acho que nem Bruno José seria titular, nem Iago seria titular. O Júlio César não está sendo relacionado, a gente nem sabe se o Júlio César chega até o DEB, né? Porque tem a janela de transferência. Mas enfim, um homem vai ter que ir. E dentre Bruno José, Iago e Lucas Venuto, acho que o Bruno José consegue ali fazer um papel que agrade o técnico Mozart. Então, nessa formação, acho que 3 homens de meio campo, mais Giovanni Augusto, o Bruno José e o Gênison. Mas essa concorrência interna que o técnico Mozart falou é interessante. Acho que como ele vai ter uma semana para poder trabalhar, eu acho que dá para fazer, dá para treinar Giovanni Augusto com Isaac. Vamos ver como é que fica a equipe. Ficou lenta no meu ataque. Então, peraí, vou jogar com os 3 homens de frente. Então, os 2 pontos, vamos ver como é que funciona. Ao longo da semana, dá para o técnico Mozart fazer sim essas possibilidades visando o clássico, viu, Cabelo? Muito bem, são 21 horas e 15 minutinhos. A gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que tá ligado aqui na CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. O mundo está em constante movimento. Os negócios estão se transformando e o desafio de se conectar com o consumidor é cada vez maior. É por isso que a CBN Campinas celebra esse novo tempo produzindo conteúdos digitais para ouvir quando e onde quiser. Nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas. Agora, o que você não pode deixar passar é a oportunidade de anunciar nos podcasts da CBN e se conectar com esse novo mundo, encontrando o público ideal para o seu negócio vender muito mais. E por que não produzir um podcast exclusivo para a sua empresa, contando com toda a experiência da CBN? Invista na mídia que mais cresce. Saiba mais em portalcbncampinas.com.br/podcast. O Futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Futebol Globo CBN.
E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Náutico. Acompanhou a entrevista coletiva lá do Mozart Santos, já correu aqui, aliás, veio no pique, né? Veio no pique, como dizia a Avalone, né? Lendária Avalone, né? No pique! Aliás, ele veio no pique aqui. Léo Toninho, prazer mais uma vez trabalhar ao seu lado, seu destaque final. Boa, Cabela, prazer é meu. Um abraço pra todo mundo, feliz Dia dos Pais, né? Pros Obrigado. CBN, pra todos, de forma geral da cabine também, né? Não só, acho que o Gabi também não, pelo menos ninguém correu atrás de mim, mas o senhor é com certeza e todo mundo. Mas destaque final do Guarani, que agora meramente é a Ponte Preta. Tem a Macaca no próximo final de semana, né? No estádio Moisés Lucarelli, claro, com transmissão da Rádio CBN em Campinas. Tem o retorno do Leandro Vilela, volantão que tinha recebido o terceiro cartão amarelo, ficou fora hoje. De acordo com o Mozart, pode ter mudanças, tem opções, uma disputa interna. Vai ser bacana, claro, esse clássico com transmissão da Rádio CBN Campinas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Léo Toninho. Gabi Castro, um abraço pra você também. Um abraço, Carlos Cabela. Parabéns pelo Dia dos Pais, então, Muito amanhã. obrigado. Parabéns pro meu pai também. Amanhã passarei o domingo com ele. Já estou me escalando pro próximo sábado, 11 horas da manhã, com o derby Ponte Guarani. Todo mundo. Um abraço, Gabi. Um beijo no coração de cada papai, em especial do seu Eloy, lá em Americana. Pai, um beijo no seu coração. Parabéns pelo Dia dos Pais. E a gente volta no microfone da CBN Campinas na segunda-feira, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes. Até lá, tchau. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Teatro. Bruna Luisi, que está entre os principais destaques da comédia stand-up no Brasil, se apresenta em Campinas. Com piadas audaciosas e estilo ácido e irônico, a humorista conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais e tem se destacado num gênero, até então, dominado pelos homens. As apresentações ocorrem às quintas-feiras no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no 3º piso do shopping. Nos dias 18 e 25 de agosto, às 9 da noite. Os ingressos são R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada. Nas bilheterias do teatro ou pela internet, ingressodigital.com. A informação é de Valéria Reis. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Central da Bola. Roberto Lioi. 9 horas e 22 minutos, de volta com o Central da Bola, repercutindo o derby que aconteceu há pouco na Neoquímica Arena e vitória do Palmeiras contra o Corinthians. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. O gol foi do Rony, contra aos 22 do segundo tempo. O Rony do Corinthians, né? Aos 26 do segundo tempo, Palmeiras líder do Brasileirão, 48 pontos, abre 9 de vantagem para o Corinthians. Recuperável, Rafael Prats, ou tá ficando difícil pro Corinthians pensar em título brasileiro?
Acho muito difícil, Lioy. Claro que assim, tem 16 jogos para todo mundo. Para todo mundo não. Tem 16 jogos para o Palmeiras, 16 jogos para o Corinthians. Mas já é uma situação que a gente observando esse histórico time do Palmeiras, abrindo 9 pontos contra qualquer concorrente, é muito difícil de buscar. Porque já é preciso, além de vitórias seguidas, uma grande sequência do Corinthians, que quem até agora é o melhor time da competição tropece muito. Não basta assim, empatou uma rodada, agora não. Preciso que perca 3 ou 4 ou 5 jogos. E você tem um aproveitamento de quase 100%, 90%, 87%. Não acabou para o Corinthians, mas é muito complicado imaginar que algum time consiga tirar 9 pontos do Palmeiras nessa altura do campeonato, viu, Lioy? Pensando, o Gabriel Dodzek, no palmeirense, no torcedor palmeirense, e você pode perguntar para 10 palmeirenses, 11 vão falar que não tem nada, que não acabou, e como tem que ser, né? Porque tem 16 pontos ainda em disputa, né? Mas palmeirense, imagino, com os pés no chão. Só que a distância é grande. Mas quem que você acha que pode ameaçar mais o Palmeiras daí para baixo? Porque eu acho que é claro que o Palmeiras vai brigar até o fim pelo título. Pode não ser campeão, mas é o candidato, né? Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo. Para por aí, você coloca mais alguém? Não, acho que são esses os times e eu espero um crescimento do Flamengo, principalmente pelo elenco que tem, a bola que está jogando, né? Mas de fato acho difícil que fuja daí. A questão do Corinthians é que esse tipo de desempenho como o de hoje, ele é raro no campeonato, né? Se você tivesse a segurança de repente dizer que isso iria se repetir daqui para frente em mais rodadas, talvez a gente falasse assim, não, tá muito aberto, né? Mas nesse momento, quem tem esse tipo de desempenho semana a semana é o Palmeiras, né? Então isso também reforça a candidatura palmeirense ao título. Bruno Faria e Guilherme Pradella podem... agora. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, fala em entrevista coletiva após Palmeiras 1-0 para o Corinthians.